Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. E como vocês sabem, a gente aqui fala de luta, mas não só de luta, a gente fala também de alto rendimento de uma maneira geral. E hoje eu trouxe uma pessoa aqui que entende de alto rendimento, entende de liderança extrema e que está fazendo um belíssimo papel na Escola de Educação Corporativa G4. É o ex-comandante do BOP do Rio de Janeiro, Maurílio Nunes. Maurílio, obrigado pela sua disponibilidade, meu irmão. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, né, sobre liderança extrema, o que eu venho fazendo ao longo desses anos, como se constrói um pouquinho dessa realidade, um pouquinho da realidade do Rio de Janeiro e como é que a gente consegue desenvolver essas capacidades, né, no nosso território, no nosso ambiente de trabalho, né? Isso que é interessante. Você consegue conectar, né, não somente na atividade militar, da Polícia Militar, mas também em qualquer campo empresarial, as características dessa liderança extrema. Então, Maurílio, a gente estava trocando uma ideia aqui anteriormente. Quando a gente fala de liderança extrema, você hoje está levando um pouco do seu papel que você aprendeu a liderar no campo de batalha para a educação corporativa. Você está lá no G4 com o Thales, falando para grandes empresários de empresas que fazem o Brasil andar sobre como é liderar numa situação de risco extremo, onde você não pode falhar. E aí as pessoas, às vezes, eu acredito que tenham dificuldade para entender como um ex-comandante do BOP do Rio de Janeiro pode fazer uma analogia com o dia a dia na empresa. Eu falo, cara, ele pode fazer analogia com qualquer tipo de liderança, porque no seu caso, 1 centímetro vale uma vida, 1 minuto vale uma vida. Os detalhes determinam a falha quando você estava numa operação do BOP. Fala um pouco de como era liderar na situação militar e daqui a pouco a gente parte para como a gente faz essa analogia no mundo empresarial. Na verdade, a gente tem que entender o contexto. Puxa um pouco o microfone para você. Pode puxar para você. Não se pode falar em liderança sem falar no contexto. Perfeito. Liderar é um fator importantíssimo em qualquer companhia, em qualquer grupo. Mas diferente de uma liderança tranquila, estática, que você está numa mesa, está num escritório ou está dentro do quartel, que você tem tempo para pensar, você pode fazer testes nas suas assertivas, você tem tempo. Na liderança extrema, na polícia militar, nas operações policiais, são fatores que nós, infelizmente, não temos, porque nós precisamos decidir muito rápido. E essas decisões rápidas interferem, basicamente, nos 3 fatores fundamentais da nossa vida, que é a nossa liberdade, é a nossa saúde e a nossa vida. Então, com esse contexto todo, a gente cria capacidades e competências para poder atuar e diminuir cada vez mais o índice de erro. E a gente vem construindo isso ao longo dos anos. Eu posso falar de carteirinha. A liderança não se constrói do dia para a noite. Fato. Foi preciso muita desgaste, muita luta, muito sofrimento para chegar aonde nós chegamos, aonde o BOP chegou e aonde foi a minha grande escola, né, de liderança. E hoje todo mundo vive, aí a gente busca um pouquinho, né, também na administração, tem um sociólogo que ele fala sobre o mundo bunny. Que é esse mundo bunny, né? É esse mundo que nós vivemos hoje, muito fragmentado, muito ansioso, todo mundo querendo tudo para ontem, o que era certo ontem não é mais certo hoje. Então, nesse contexto, tudo muda a todo momento. Fato. Então, todo mundo está vivendo uma liderança extrema. Não tem mais aquela coisa de você senta num banco, então, hoje eu tomo uma decisão e amanhã eu sei o resultado. Não é mais assim. Faz o que eu mando, como é que é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é mais assim. Esquece. Tudo é muito rápido hoje no mundo e na vida. E eu tive uma escola que sempre foi assim. Atividade nossa militar e de alto desempenho. E como é que a gente construiu isso ao longo dos anos? Primeiro, a gente precisa entender um pouquinho da doutrina de operações especiais. O curso. Fazer uma boa formação. Buscar excelentes profissionais para poder testá-los. E isso vai muito da cultura deles, vai muito dos valores que eles trazem de casa. A gente tem um processo de seleção e recrutamento muito forte dentro das operações especiais. Isso é um fator preponderante em qualquer companhia que queira fazer um alto desempenho, um alto rendimento, né? Até no esporte, você também trabalha muito com esporte, a seleção é muito dura. Sim. E através da seleção e recrutamento eu tiro um pequeno filete, né? E aí eu tiro, para começar o curso, 10% dos inscritos. A média são de 600 inscritos e eu tiro 60 para começar o curso. O resto é eliminado logo de cara? Não, de cara.
por conta dos testes muito duros. Testes profissiográficos, né? Testes físicos, psicológicos, para entender o perfil daquela pessoa. E aí eu boto ele dentro do curso de operações especiais. Aí dentro desse curso ele é testado a todo momento, né? As capacidades que ele tem. Eu boto ele na Semana do Inferno. A Semana do Inferno... Como é? Como é a Semana do Inferno? Bem interessante, né? Essa sua risada. Pessoal, calma. É super divertido. Para quem está dando instrução, Imagina. lógico. A Semana do Inferno é onde eu tiro esse cara da zona de conforto dele. Ele é testado, ele tem capacidade física para isso, mas eu vou muito mais além. Eu vou lá dentro da cabeça dele. Eu deixo ele sem dormir, propositalmente. Ele 24 horas mesmo, Mauro? Não chega a ser 24 horas. Eu dou uma progressão para eles. Em média, durante a semana, eles dormem de 5 a 6 horas por semana. Mas por que a gente faz isso? É porque realmente, quando você é privado de sono, as suas capacidades de tomada de decisão reduzem. A sua capacidade cognitiva vai reduzir. Só que é nesse momento que precisa tomar uma decisão muito assertiva lá no campo de batalha. Então eu preciso tirar esse cara dessa zona de conforto para ele, naquele momento, eu saber quem realmente ele é. Como ele atua no limite. É isso. E ali eu começo a tomar as decisões que ele nem sabe que eu estou testando dele. Eu boto ele em situações para tomar decisões, às vezes, simples. De escolher, tomar uma decisão, de escolher um número, escolher um parceiro dele, de tomar uma decisão de grupo para movimentá-lo. E aí, realmente, você já tomou uma decisão de uma noite mal dormida e ter que decidir no outro dia? Isso é normal, as pessoas não conseguem decidir da melhor forma possível. É brabo. Mas só que naquele momento, lógico, com bastante carinho que a gente tem pelo aluno, num local muito agradável. Ninguém os convidou. Aquelas frases básicas do curso, mas com muita energia. E ali eu passo para ele disciplina, espírito de grupo, espírito de corpo, e faço ali um descongelamento. O que é isso? Isso é um psicólogo que faz um estudo sobre isso. Ele está congelado naquela fase inicial da vida dele, com os valores e preceitos. Eu preciso quebrar aquilo dele para extrair o que ele tem de melhor e reformatá-lo. Entendi. Por isso que eu preciso fazer esse distanciamento dele da família, preciso fazer essa privação de sono para saber quem realmente ele é e construir ali um guerreiro. Os personagens vão embora mesmo. Acabou. Não tem mais máscara. É um outro livro bem interessante também que fala das máscaras sociais. Sim. Quem é você para a sociedade? Quem você representa? Né? Qual é o seu personagem para a sociedade? E hoje em dia a gente vê muito isso com os jovens, todo mundo quer ser. Botar caveira no pé, quer ser caveira, mas ninguém quer estar lá no dia a dia combatendo. Perfeito. Quer só ser o caveira. Então, quando eu boto lá, realmente, caramba, tem que passar por isso? Meu amigo. Para começar, você tem que passar por isso. Então, eu faço essa construção. Depois que eu formato ele novamente, imagina uma massa, né, uma argila, eu descongelo, tiro aquela forma dela e vou modelando de novo como um soldado. E quando ele sai dessa formatação, eu venho e faço o recongelamento. E congelo ele de novo como um grande soldado, que vai absorver ao longo dos anos a experiência. Que é aí que é a grande salto de interesse nosso. Você já fez aqui algum advogado aqui com você? Não, ainda não. O advogado ele tem que fazer, para uma comparação, ele tem que fazer os anos de faculdade, ele sai bacharel em direito. Certo. Mas para ele tirar o exame da ordem, para ele ser advogado, ele precisa fazer uma prova do exame da ordem, né? Para ele ser advogado. Ali é a mesma coisa. Você pode terminar o curso, que é muito forte, te dá uma capacidade absurda de você comandar, liderar e tomar as decisões e ir para o combate. Mas o grande professor dele vai ser as operações. As dificuldades que ele vai passar naqueles dia a dia. A experiência que ele vai captar do mais experiente, do sargento mais antigo. É isso que faz o grande operador. É o curso de operações especiais, mais sua experiência profissional. A prática, né, Mauro? A prática. Não desmerecendo, a entrada é muito importante. Ele vai dar a capacidade, entrei no grupo, agora você vai pegar a experiência dele. A gente acredita que um operador top hoje, está no top da carreira, com no mínimo 8 a 10 anos de curso, até ele estar realmente no momento assim, de capacidade plena para operar. E depois se manter nesse nível de operações, né? A gente tem operadores lá com 20 anos de batalhão, né? E esses caras são os grandes ídolos, símbolos e representações, né, para esses mais novos que estão entrando. Então, primeiro você tem uma entrada muito forte, uma qualificação nesse curso, mas nada
faz mais força do que a experiência profissional. E a gente fala muito, até lá no G4, né, que as dificuldades são o caminho. Essas pedras que vão estar pelo caminho de experiências profissionais é que faz você ser o casca-grossa da luta. Sim. O casca-grossa de estar em alto desempenho, rendendo sempre no limite. Então, Maurílio, você fez uma analogia com a luta e eu estou aqui viajando exatamente nisso, porque hoje você vê que no esporte, para que o cara chegue no limite das condições físicas e psicológicas dele, vamos botar aqui no MMA, que eu acho que é o triatlo da luta, digamos assim. Ele tem que treinar uma série de coisas, desenvolver uma série de valências e chegar lá e dar o melhor dele para conseguir êxito, chegar num cinturão do maior evento do mundo. Para que o cara se forme nas operações especiais e consiga chegar a 20 anos de operações, como você falou, vocês hoje já têm aí um corpo técnico, digamos assim, como de quem recruta um atleta? Um fisiologista, um médico, Entende o que eu estou falando? Porque não é só... A prática vai dar a maior bagagem de todas, mas para criar essa casca grossa e botar esse cara numa operação, você tem que ter uma estrutura gigante. Como funciona hoje para formar um operador? Então, a gente vem cada dia, cada ano que passa, a gente vem se especializando e melhorando essa capacitação nossa, né? Eu falo que cada comandante, desde 78, quando foi inaugurado, né, o Batalhão de Operações Especiais, desde o núcleo de Operações Especiais, cada oficial, cada personagem dessa história botou um tijolinho e foi crescendo, até essa grande máquina que é hoje, o Batalhão de Operações Especiais, né? Então eles foram construindo, às vezes de maneira empírica, buscando conhecimento de outras forças e construindo um corpo por uma necessidade que o Rio de Janeiro passava. E essa construção foi evoluindo ao ponto tal que hoje nós já temos no corpo de instrução, né, psicólogos, como eu falei, pedagogos, especialistas em todas as áreas de especializações das operações especiais, e quando não temos dentro, vamos fora buscar os melhores que tem em cada área, né? Isso só para formação, né? Já tem esse corpo bem coeso e bem forte. Durante a formação, a gente já está evoluindo na parte fisiológica com alguns testes de capacitação dos alunos para prevenir alguns acidentes, né? Alguns acidentes até físicos, e cada dia mais vamos aprendendo com os nossos erros e falhas do próprio corpo. O aprendizado é constante. Hoje, na gestão, a gente fala muito de long life learning, né? Sim. Eu brinco que desde 78 a gente já faz isso aí há muito tempo, a gente não para de aprender. Muito bom. E aprendendo sempre com o que não deu certo e vai ajustando. Até porque coisas vão mudando ao longo do processo. Fato. Né? E uma dessas coisas foi a questão fisiológica do corpo humano. Alguns problemas de saúde que não existiam na minha época, por exemplo, que, né, em 2000, quando eu fiz o meu curso, né, a rabdomiólise, por exemplo. Então, cada vez mais, a gente está estudando para evitar esse tipo de problema. Caramba! Né? Então, nós temos pesquisadores que, durante o curso, vão fazer pesquisas. Isso, o Exército Brasileiro nos apoia, fazendo pesquisas de coleta de sangue, de urina, para saber como é que está o combatente por dentro. Já teve caso de rabdomiólise? Já. Alguns. Até pouco tempo não se falava em rabdomiólise, né? Porque o cara vai deteriorando o músculo, vai sobrecarregando o rim até chegar ao colapso. E assim, quando dá o colapso, se não for atendido muito rápido, pode virar óbito. Sim. A gente já tivemos alguns problemas quanto a isso. Caramba. E quando a gente vai estudando isso cada vez mais, a gente vai colocando alguns componentes para melhorar o rendimento sem perder a qualidade. Perfeito. E isso vamos ajustando ponto a ponto, desde a alimentação até possíveis, e olha, cuidado com o termo que eu vou falar, não vai levar para o lado errado, suplementações orientadas por profissionais da saúde, né, onde eles precisam entrar com maior conteúdo, né, de suplementos. Sim. Ou não em cada fase do curso, quando que ele tem que beber água e não. Isso tudo já está em estudos, né, durante o próprio curso, porque quando a gente fala que no final desses 60 que eu falei que entram, sobram 10, 12... Não é que eu queira que sobre só 10, 12. Além da seleção natural, eu perco pelo processo. Mas será que eu posso aumentar essa capacidade de rendimento do meu curso e mais alunos se formarem? Porque é melhor para a gente. É melhor para o batalhão, cada vez mais, ter mais profissionais qualificados. Então, a gente busca aumentar isso sem perder a qualidade. E isso vem, essas especialidades que eu vou agregando ali para render mais o combatente. Então, vários estudos na parte pedagógica já estão entrando. A gente já está dando hoje um plano de treinamento para os futuros candidatos ao curso, né? Para eles treinarem já entenderem mais ou menos o que eles vão esperar lá. Não vamos falar o que tem lá dentro, sim, lógico, mas precisamos preparar esses combatentes.
Perfeito. Eu preciso que esses caras rendam muito, porque na hora do combate não tem segunda chance. Então isso é muito forte. Aí, além do curso, durante o desenvolvimento das atividades rotineiras da unidade, né, nós temos treinamentos periódicos. Nós começamos isso no ano de 2005 a 2007, mais ou menos, buscar profissionais da educação física especializados em fisiologia. E começamos a entender movimentos específicos que nós fazemos na nossa atividade para fortalecer. Porque antes era corridão, malhação com peso de tijolo, de concreto e cimento, e era assim, e barra, e usava muito esse tipo de equipamento. Hoje está mais funcional. Muito mais funcional para o tipo de exercício. Sim. Então, olha só, eu uso muito o ombro para fazer movimentos com o armamento. Às vezes ficar na posição de tiro muito tempo. Então, eu tenho que fortalecer o ombro. Então, eu faço treinamentos específicos para o ombro. Olha, costa. Costa segura muito peso. Eu carrego de 25 a 30 quilos de equipamento. Putz. Então, tem que estar com o abdômen muito forte e o costal. Então, é treinamentos em cima disso. Olha, joelho. E os índices de lesão de joelho, costa e ombro eram altíssimos na unidade. E aí eram combatentes nossos que foram para casa cheios de sequela. Sim. Eu ainda tenho minhas sequelazinhas aqui. Então, a gente precisa, para quando terminar esse ciclo, além de ele render muito durante esse ciclo, devolver ele para casa inteiro. Não todo quebrado, como a gente fazia. Então, fazemos fortalecimentos de membros inferiores, muito forte para proteger o joelho, fortalecimento muito forte de abdômen e quadril, muito de questão também do ombro. Então, nós fomos evoluindo na fisiologia do exercício específico para as nossas atividades. Então, a gente simula, por exemplo, subida de uma parede. Então, quais os movimentos que a gente precisa fazer? Simula uma descida de uma laje, fazendo como se fosse uma paralela. Então, foram exercícios que a gente foi adaptando, né, para poder render melhor o nosso treinamento específico. A gente bota que é crossbop, que a gente brinca lá. Sim. E fala, né? Então tem um estúdio lá também, um campo de treinamento específico para isso, com alguns apoiadores nossos que formaram esse local. Tem um dojo lá também, não? Luta sempre vai fazer parte das operações especiais. A gente tem que saber um combate corpo a corpo. Quase todos os nossos policiais, além dos treinamentos de defesa pessoal, fazem alguma luta também, né? Tivemos vários cases, vários treinamentos em conjunto lá. O Dedé Pereira, que já esteve aqui, que eu vi, é um grande parceiro da unidade, até porque fica muito próximo ali, né? José Aldo, Anderson Silva, todos os grandes lutadores já foram lá passar treinamento, conversar com a gente. Como eu te falei, a gente busca sempre os melhores para passar as melhores técnicas para a gente sempre estar com os melhores no topo. Aí, depois desse treinamento específico que a gente fez, a gente está indo agora dentro do combatente. Então, a gente está numa parceria agora, e logo depois que eu saí do batalhão, ela continuou com o atual comandante, né? Isso é uma questão depois que a gente pode explorar um pouquinho. A sucessão dentro da unidade, isso é importantíssimo para chegar onde ela chegou. Perfeito. E hoje nós estávamos com uma pesquisa com o Tanuri, né? Sim, que é um médico renomado em Flamengo, em lutas também, né? E trabalha com alto rendimento. Então, a gente começou a pegar vários combatentes da patrulha, cada um com a sua especificidade. Então, tinha o atirador, tem o ponta, tem o cara que carrega a mini-mi, e foram fazendo os testes de fisiologia para ver como eles estavam no rendimento. E ele foi identificar também quais eram as capacidades que eles mais utilizavam durante o exercício de treinamento para simular, né, o combate deles. E, a partir dali, ele vai fazer um relatório para mostrar a cada tipo de serviço qual é o melhor tipo de atividade, melhor tipo de alimentação, porque um precisa de mais concentração, o outro precisa de uma resposta mais rápida. Isso tudo vai cada vez afinando e refinando o alto rendimento. O alto rendimento tem disso. Você precisa refinar cada vez mais. Sim. Então, é aquele nadador que precisa de 10 segundos, né? É aquele corredor que precisa de centímetros. O Zambuti falou isso. Vocês me veem ali, se eu ganhei meus títulos em, no máximo, 1 minuto, juntando todos os meus recordes, quanto tempo para trás para me preparar para ganhar segundos em segundos em segundos? É isso que a gente está refinando para poder aumentar a qualidade e a capacidade de rendimento desse combatente. E cada vez mais específico, né, Mauro? E isso que é interessante. A gente vai entrando cada vez mais no detalhe. Então, no detalhe de uma posição de mão, de uma posição de ombro para render melhor, né?
Mas nada disso vai funcionar se sua cabeça não estiver preparada para tomar uma decisão. Lembra que eu falei lá no início? Que eu boto os caras no desconforto para tomar uma decisão? Sim. Né? Porque vai ser nesse desconforto que você vai decidir, atira ou não atira. Putz. Vai ser nesse desconforto que você vai decidir assim, vou para o lado esquerdo ou vou para o lado direito? Vou rastejando ou eu vou correndo? Caraca. E isso num pensamento coletivo, porque uma patrulha do BOPE, na verdade, é uma unidade. Então, os outros combatentes que estão ali, na verdade, são um só. Então, essa capacidade do cara ter que decidir no cansaço, no estresse, lembra do treinamento? Por que eu deixo esse cara sem dormir? Por que às vezes eu privo ele de alimentação por um período? Porque eu preciso que ele entenda aquela adversidade, respire fundo e eu tenho que tomar uma decisão assertiva. Porque se eu errar naquele momento, eu boto esses 3 fatores aqui em xeque. Não só direto. dele, de todo mundo, né? Que é o pior para o soldado do BOPE, né, para o combatente. O pior que errar e você sofrer as consequências é você errar e o seu companheiro sofrer a consequência. Você vai ficar se remoendo disso por muito tempo. Por isso que a gente trabalha sempre no limite, né? E a gente vai buscando essas especialidades, e aí comparando com o esporte, né, muito isso, nos detalhes para botar o alto rendimento. E aí, nesse detalhe, a gente começa a botar para tomar decisão. É engraçado que o treinamento não somente precisa ser do tiro específico, né? A gente treina também em stand virtual de tomada de decisão. Às vezes olha um alvo, atirável, não atirável, olha uma cor, olha uma luz, né? Faz uma conta e no cansaço, no estresse. Dá uma corrida, volta aqui, faz uma conta. Tem treinamentos nossos que às vezes em cima do gás, em cima de estresses físicos, e você tem que, às vezes, fazer uma conta básica, e, naquele nervosismo, mas você quer condicionar o seu cérebro na pressão, né? Na gritaria. Imagina, ouvir som de tiro, som de cachorro latindo, a gente brinca, cachorro latindo e criança chorando, vagabundo atirando, é o BOPE entrando. E é realmente igual essa música que a gente... a Charlie Mike. É assim, realmente. E você precisa estar concentrado sem perder o seu foco. Nada disso pode te distrair, né, cara? Nada pode te distrair. Mas você tem que sempre olhar o cenário como um todo. E aí vem falando sobre foco. Você falou que já veio aqui um neurocientista, né? E eu acabo estudando um pouquinho sobre isso, porque você precisa entender esse processo como um todo, como que é esse processo de tomada de decisão. O foco é interessante. Daniel Goleman fala muito sobre o foco, a inteligência emocional. Quando você tem um problema à sua frente, a consciência, até por sobrevivência da mente humana, do corpo humano, ele vai deixar toda a tua energia para ali. Você vai respirar menos, teu olhar vai ficar focado no seu problema. E tudo que está em volta vai ficar embaçado. Só que nesse grande cenário, né, eu faço uma pergunta. Como que é o tiro do combatente do BOPE? Olhos abertos? Os 2 olhos abertos ou um só? Normalmente, no tiro, você faz o foco com um dos olhos. Mas eu não posso fazer isso. Porque se eu fizer isso, eu perco pelo menos metade do meu campo visual. E se eu tiver com esse aqui fechado, eu não consigo ver pelo menos alguma ameaça que pode estar chegando. Então eu estou olhando para você, mas eu sei que tem 3 luzes piscando. É uma ameaça para mim? Eu checo, opa, não é uma ameaça, continuo. Ou eu checo, é uma ameaça. Preciso eliminar aquela ameaça ou continuo nessa ameaça? Olha quantas decisões você tem que tomar. E decisões em cima de decisões. Frações de segundos. E isso só a experiência vai te dar. Lógico, você tem um background de treinamento para te condicionar aquilo, mas o campo de batalha vai te dar experiências, e aí que ele fala também sobre as decisões que você pensa que é reflexo, na verdade é o seu corpo de adaptação e de experiências passadas, ele já vai responder numa memória muscular, às vezes, para se defender daquela ameaça. Você não precisa mais raciocinar. Você faz tudo muito plástico, parece que você faz aquilo uma coisa normal. Hoje o pessoal está falando muito, né? Quando você vê uma pessoa fazer uma coisa difícil, muito simples, parece fácil, sim, ele é muito bom no que faz. Né? Então, o combatente do BOPE, ele é muito bom de operações especiais, ele é muito bom no que faz por conta disso. Esse treinamento cada vez mais vai evoluindo e ficando mais refinado nos detalhes, né? E a experiência. Não existe polícia no mundo, isso eu falo de carteirinha para você, que tem uma capacidade operacional igual a do BOPE. Ninguém mais operou como o BOPE no mundo. É mesmo? Não existe polícia que faça o que nós fazemos. Tanto que, em comparação à atividade, nós estamos mais próximos de uma atividade militar, sim,
de um exército, de forças armadas, do que de uma atividade policial, Verdade. de segurança pública. Verdade. Segurança pública, na verdade, é o que uma RP faz. Um patrulhamento preventivo, um auxílio, um roubo que ele vai intervir e vai diminuir a ação de um marginal naquela região. Uma fuga. Cercar uma fuga, fazer um cerco de uma área. Isso é uma atividade de segurança pública, né? Fazer uma aproximação com a comunidade. Mas quando você entra numa comunidade que tem elementos que fazem técnicas de guerrilha, né? Para poder impedir o seu avanço. Técnica de guerrilha essa de trilhos de trem, de fossas e buracos, né? De tiros de precisão. Barricada com granada. Quando eles fazem isso, você tem que também ter meios para sobrepor esses obstáculos e conseguir o seu objetivo, que é tirar aquele marginal do seio da sociedade, da forma que ele quiser. Você tira ele de lá. Se ele quiser se render, melhor para todo mundo. Deitado ou em pé, a decisão é dele, né? Com certeza. Nós somos muito técnicos para isso. Então, quando você enfrenta isso, não é uma atividade de segurança pública. É guerra, né? O termo deixa para vocês pensarem. Eu usei o termo, não foi você. E o grande problema para a gente é esse ato da legislação. A gente pode também conversar sobre isso mais à frente. Porque eu trabalho uma legislação de paz, de segurança pública, normal, como qualquer país. Mas a situação que você enfrenta não é normal. E aqui tem uma lei em estado de guerra que não comporta isso aqui. E eu fico nesse ato. Na verdade, você tem uma situação de guerra e uma lei de segurança pública, não é isso? No tempo de paz. E aí, como é que eu faço isso? E aí que é a dificuldade do meu policial, sim, sempre aquela dúvida, às vezes não por competência de fazer, mas por medo de responder. E a gente precisa trabalhar sempre isso nele. Tem que ser debatido, tem que ser discutido. Pela sociedade como um todo, pelo nosso Congresso, pelos nossos políticos, para fazer aquilo. Mas não vamos trabalhar em política, não, que não é a nossa área. Não. Mas eu preciso, é bom você abordar isso para entender que não é somente plástico, não é igual um atleta, se eu fizer e passar desse ponto, beleza, fui campeão. Não, aqui eu tenho várias intercorrências. Eu posso ser campeão e ser preso. É verdade. Eu posso conseguir uma grande ocorrência e, no final, o Ministério Público achar algum erro e denunciar os nossos policiais. Eu já passei isso N vezes, já respondi alguns processos. Isso também interfere na tomada de decisão, né? Sem dúvida, porque você pode tirar uma das maiores competências que o policial tem, que o combatente tem, é a vontade de lutar. Sun Tzu falava isso. Melhor do que vencer do seu inimigo é tirar a vontade dele de combater. Frustrar. A gente consegue fazer isso muitas das vezes também com o nosso inimigo. Isso é demonstração de força nossa. Não encara o BOPE, não. Se vocês tentarem, você já sabe qual é o resultado. Não tem ideia, não tem nenhuma chance de você sair daqui de duas formas que você vai sair daqui. Ou preso ou morto. Porque o BOPE ele é acionado quando a situação já entrou em estado de guerra, digamos assim. Eu estou usando o termo, não é o Maurílio. Mas o BOPE é chamado numa situação especial, tanto que ele é operações especiais. Porque às vezes as pessoas podem ouvir e falar assim, pô, mas isso já é feito há muito tempo e não é isso que soluciona. O BOPE é emergência, não é a solução. A solução é política de segurança pública. Quando todos os nossos processos de segurança pública, todos os nossos processos da atividade policial, né, não conseguem travar a ocorrência de um problema, é acionado o BOPE. Pronto, é isso. Ou, especificamente, ocorrências com reféns em todo o estado do Rio de Janeiro, o BOPE é acionado. Imagine um policial que está um patrulhamento de uma área próxima dentro de uma favela, uma equipe da Polícia Militar é atacada por vários marginais na área de mata, né, e esse pessoal fica encurralado. Então, acabou a capacidade operacional, que ele não consegue sair daquilo, e tem vidas de policiais e vida de civis em risco, aí a gente chega. Ou seja, só trabalhamos no problema já instalado, no extremo. Não tem aquele meio problema, é só em grandes problemas. Por isso que não podemos ser utilizados de maneira errada. Perfeito. Qualquer grupo de alto desempenho, eu não posso pegar o Zambolt que corre 100 metros e botar para ele correr uma maratona. Sim. Ele não vai ganhar e vai quebrar o cara. Fato. Eu não posso pegar um atleta de MMA que treinou para fazer 5 rounds e botar ele para jogar 10. Que fazer nem lá um no triatlo, início. Exato. No início, assim, vamos lutar e até um morrer. Até um bater. Os caras ficavam meia hora, né? 50 minutos. Não está preparado para aquilo. Você vai quebrar a máquina. E o BOPE é a mesma coisa. Né? Qualquer equipe de alto desempenho é assim. Você treina para o seu limite. Tem esse limite.
Então, se eu precisar operar por várias horas de operações especiais, beleza, vou fazer. Mas se você tira a função dele, bota ele de uma maneira errada, você vai tirando a vontade dele de combater e perdendo a especificidade do seu treinamento como um todo. Ou seja, você está, às vezes, com uma Ferrari para andar e bota ela numa estrada buracada, que talvez um cavalo fosse funcionar muito melhor. Perfeito. Né? É saber usar essas ferramentas. Então, o gestor também precisa ter muita consciência para isso. Então, são vários fatores que interferem no final na nossa atividade, naquele policial em alto rendimento lá na ponta da linha. Me fala, você falou que ia tocar no assunto aí das intercorrências de legislação. Fala mais um pouco a respeito, ô Maurílio, porque isso hoje deve ser... E eu não estou tomando partido, porque eu não sei como que é a realidade do cara eu não sei qual é a realidade do operador que está chegando numa operação, que já é de extrema urgência, e do morador da comunidade que está recebendo aquilo. Porque tudo é uma questão de cultura. Lembra que a gente falou aqui na nossa resenha pré-gravação? Eu falei, cara, meu filho, quando a gente está aqui em Niterói, que ele vê uma polícia, porque ele tem carrinho de polícia, eu já fiz ele cumprimentar o policial para que aquele cara sinta orgulho do trabalho que ele está fazendo. A criança não pode crescer com medo da polícia. E ele hoje já passa e faz dedinho para todos os carrinhos que ele vê. Não é assim em todo lugar. E a gente tem que entender que a polícia foi feita para defender. Como é que você hoje encara isso e como isso interfere na sua tomada de decisão na hora de uma operação, cara? Porque deve ser, assim, surreal. Você pensa, cara, eu sou o comandante, a sociedade está ali. Se eu fizer isso pela minha tropa, mas isso não estiver de acordo com o que a sociedade pensa, eu vou tomar porrada de lá, mas se eu não fizer, eu perco um soldado meu. Cara, como que é esse turbilhão de coisas, irmão? Isso é a grande magia que faz você ser diferenciado. Sim. Né? Não somente o comandante, mas todos que tomam decisão das operações especiais passam por esses dilemas. Por isso a gente tem que fazer um planejamento e colher o maior número de informações possível de certas localidades que a gente opera. Saber o porquê você está ali. Sim. Né? O policial, quando está lá fazendo a missão, ele está muito focado em cumprir o objetivo dele. Então, se eu, como comandante, ou o comandante que estiver lá à época, o comandante de patrulha dele, falar seu objetivo é fazer a segurança 360 daquele alvo ali para uma outra equipe fazer a abordagem, ele vai chegar lá e vai fazer a segurança 360. Ponto. Ponto. Porque é o objetivo dele da missão. Mesmo que para uma casa ele precise pular um muro, escalar uma casa, entrar em uma casa numa necessidade específica para resguardar a vida de alguém, tudo dentro da legalidade, ele vai cumprir a missão dele. Sim. Então, às vezes, as pessoas podem não entender. Você está entrando aqui na minha casa, por que você está fazendo isso? Mas, no final, dentro de um contexto maior, é para fazer a segurança, é para cumprir a missão. Missão dada, missão cumprida. São uma das nossas frases força. Né? A gente trabalha muito com isso também. Então, a gente faz esse planejamento e entende. Por exemplo, tem comunidades no Rio de Janeiro que são totalmente avessas, né, à polícia militar. Sim. E isso já gera um sentimento, olha, a gente tem que saber trabalhar ali, porque qualquer coisa que nós fizermos pode ser interpretado de uma maneira errada. Então temos que estar com a operação, a gente fala, muito na mão do que vai ser feito, tá? Para não ter grandes e maiores problemas. Isso a gente vai avançando e fazendo objetivo, mostrando para todo mundo o que a gente tem que fazer naquela comunidade. Mas em contrapartida, cara, eu digo para vocês, depois talvez, e aí eu cito o filme Tropa de Elite. Depois do filme, a gente teve uma visibilidade muito boa. Perfeito. Tá? E a partir dali, muitas dessas crianças, dentro também de comunidade, começaram a, não vou dizer ser fãs, mas respeitar, mas ver o policial de uma outra forma. Está aqui para me ajudar. E isso é uma vantagem para a gente, porque a gente está começando a mudar realmente uma cultura lá para o futuro. Perfeito. É mudança de cultura. Isso. A gente conversou aqui sobre isso, de mostrar que o policial não é o bicho-papão, que a mãe sempre fala, cuidado, se você fizer besteira, o policial vai te pegar. Vai te levar. Ao contrário, se tiver algum problema, procura o cara fardado. Esse cara fardado que vai te ajudar, ele que vai estender a sua mão. Quando a gente vê hoje e passa essa mensagem, toda vez que eu falo com a sociedade, eu como comandante, hoje eu comando uma área de Zona Sul, que muitas vezes foi muito avessa à atividade policial. Sim. Né? Você acha que não precisa, tudo mais. Ou seja, precisam sim, né? Claro. Mas sempre vindo com muita distância. E eu cada vez mais vou aproximando e falando primeiro, olha, eu sou a sua melhor opção, é o que eu vou estar na rua,
E isso é um trabalho policial convencional, depois a gente pode falar dessa diferença, né? Que eu venho trabalhando hoje numa tropa convencional, é bem interessante, e eu falo, as experiências que você tem, por mais difícil que possa parecer, você sempre pode crescer em todas elas, e eu estou crescendo muito também com essa minha nova experiência, e eu estou mostrando para eles, olha, quando passar pelo policial, dá bom dia para ele. É muito importante. Cara, não custa nada. Fato. Nada. E quando eu dou palestras e brinco com grandes empresas, eu faço isso, cara, dá bom dia pro cara que tá do teu lado. Você dá bom dia quando chega no seu ambiente de trabalho, para todo mundo, ou chega com aquela cara fechada, vai lá no seu computador e começa a trabalhar com fone no ouvido, parece que tem outra dimensão, né? Blá, blá, blá. Dá bom dia para esse cara. A brincadeira é, esse cara que tá do teu lado pode estar amanhã com um fuzil que vai defender a sua vida. Fato. Um fuzil é analogia, pode ser a canetada, pode ser aquele documento para ele despachar. Quem é esse cara aqui? Não sei. Ah, não. Quem me dá bom dia? Aquele do outro departamento. Então você vai começar a criar identidade e espírito de corpo, né? Que isso está muito em falta nas empresas. Esse pertencimento a esse grupo. E eu vou mostrando isso nessa mudança de cultura. E quando eu vejo uma criança numa comunidade olhando para o policial do BOPE e fazendo assim, querendo brincar e querendo se aproximar, é essa magia que a farda, que o policial do BOPE consegue fazer. O filme ajudou muito, não? No início, a gente ficou até um pouco preocupado com o filme, do que era. Mas, tipo assim, já tava. Já tava. Então, fazer o quê? Vamos aproveitar. Do limão, faça uma limonada. Né? E o nosso comandante, à época, ficamos abertos, ficamos expostos. Então, vamos agora, talvez, trabalhar melhor com a imprensa. Trabalhar melhor nossa comunicação estratégica, que é uma missão também. Sem dúvida. Operações psicológicas que a gente trabalha, né? Para mostrar para a sociedade o que nós fazemos. Muito das realidades e das mazelas que a gente encontra lá dentro, que a gente não vê. Então, essa produção de conhecimento e passagem para a imprensa, né? Não é à toa que hoje a comunicação social da Polícia Militar é tocada por um caveira, que foi um dos grandes idealizadores e cresceu essa musculatura dentro do BOPE, e hoje ele está nessa posição. Isso é interessante também. Um cara mostrando do BOPE hoje é responsável pela comunicação social da Polícia Militar. Que bacana, cara. Para mostrar que essa experiência que nós tivemos, nós passamos também e compartilhamos. Nunca segure o conhecimento para você. O conhecimento tem que ser compartilhado. Não existe mais aquela, eu tenho esse conhecimento, vou esconder aqui. Ao contrário, repasse esse conhecimento. Primeiro você cria autoridade e depois te força a não ficar parado, porque senão o outro vai ultrapassar o que você já tem. Tá? O Gurgel fala muito sobre isso. Fábio Gurgel é um grande mestre e grande amigo que eu tenho. Então o conhecimento tem que ser compartilhado, sim. E a gente, com essa comunicação estratégica, a gente muda a cultura. Ao ponto de... O BOPE hoje fica do lado de uma comunidade, Tavares Bastos, né? Lá eu falo que é o local mais seguro do Rio de Janeiro. Disparado. Mas é? Mais disparado. Mais seguro do Rio de Janeiro. Mais do que a minha casa, que é aqui na sua casa, sem dúvida nenhuma. Mas as crianças de lá, a gente tomou o primeiro choque quando veio uma menina conversar com o comandante à época do batalhão e pedir autorização, ela fazia cinema, para gravar um documentário no batalhão. A gente, mas de quê? Isso tinha mais 10 anos que o BOPE estava naquele local, né, lá em Laranjeiras, que a gente está hoje. Porque as crianças que nasceram de 2000 em diante, foi o ano que nós fomos para lá, ela não sabe o que é criminalidade. O que ela vê aqui de arma são vocês treinando. O que eles querem ser são policiais do BOPE. Vocês viraram a grande referência para eles. E eu quero mostrar isso para a sociedade. Que dá, sim, para mudar a vida de uma criança, através de uma cultura forte, através de exemplos e de fazer a coisa certa. Sim. E eles tinham esse ambiente. O ambiente daquelas crianças de ver o policial do BOPE ali fazendo, ser uma referência, ser aquele cara forte, grande, o super-herói deles. E essa é a grande cultura. E quando você vê isso em outras comunidades também, que a gente vai e opera, né? Às vezes as crianças até com um pouquinho de vergonha ou com medo que o traficante pode fazer com eles, mas no cantinho você tem que sempre fortalecer, porque ali é a sementinha que você vai plantando e cultivando para um cidadão melhor amanhã, né? E esse também é uma responsabilidade social que o BOPE tem. Ser uma referência para grande parte da sociedade e para as crianças. Essa é a mudança cultural que a gente trabalha. Independente da força de combate que nós tenhamos,
né, da Polícia Militar e do Batalhão de Operações Especiais é essa cultura e mudança de cultura ser uma referência, um exemplo para essas crianças. Cara, fascinante você parar para imaginar que lá onde o BOPE está instalado, as crianças, a partir de 2000, não conheceram a realidade dos traficantes transitando com arma, até porque eles têm o quartel do BOPE ali do lado. Eu acho que entenderam, não dá. Lá tem problemas como qualquer sociedade. Sim. Briga de vizinho, um som alto, uma construção às vezes irregular, mas ali o Estado está presente. Sim. Ali sim o Estado se faz presente com tudo o que você precisa estatal, entendeu? Mas porque a segurança ela perpassa por todas as teorias geral do Estado, todas as caixinhas que eu digo, né? Educação, saúde, habitação, emprego, tudo precisa estar saneado, calcado pela segurança, senão não funciona. Eu concordo. A Revolução em Nova York passou por isso. Lógico. Começou pela teoria da janela quebrada, onde eles mandaram, acima de tudo, reformar tudo que estava em destroço ao redor, para que culturalmente a pessoa não se sentisse no direito de ver uma janela quebrada e quebrar a próxima. Olha a educação, cara. Você começa a construir, na verdade, os níveis, né, de segurança. Você tem que trabalhar nesse básico primeiro, né? Saneamento básico, tudo limpinho, é lixo, é uma casa digna, para você construir uma cultura realmente desse cidadão. É importante você dizer isso, porque tem o cidadão que vai achar, cara, então vamos quintuplicar o tamanho do BOPE que ele vai resolver o Rio de Janeiro. Não vai. Não vai. O BOPE é o antibiótico. O BOPE é o antibiótico. Para o cara não pegar aquela bactéria pesada, tem todo um trabalho que não cabe ao BOPE. Trabalho de educação, trabalho de saneamento, trabalho de assistência, o trabalho daquela criança que vai, filho de um pai que não tem recurso financeiro e que vai estudar de 7 da manhã o máximo que ele puder e fazer o esporte dele. E hoje a nossa realidade no Rio de Janeiro não é essa. O BOPE não resolve, o BOPE é emergência. Faz sentido, Maurício? Faz todo sentido. Já tiveram alguns governadores que foram lá na unidade. Já que o BOPE funciona, vamos botar 10 BOPE por aí. Puta que pariu. Cara, esquece. Desculpa o palavrão, pessoal, mas é esse discurso que mata. Vamos dar um tiro na cabeça, vamos botar o BOPE. Meu irmão, não é isso, brother. Não é isso. O BOPE é essencial para o estado do Rio de Janeiro. As tropas especiais, como um todo. Mas o policiamento ordinário é quem está mais na rua, que mais precisa de apoio para sustentar essa primeira linha. A gente costuma falar que a gente é o limite da barbárie. Perfeito. A gente não pode cair. A gente sustenta essa barbárie. Às vezes com aquele sentimento de enxugar gelo, a questão de justiça e tudo mais. É isso. Mas eu não posso deixar esse sentimento tirar minha vontade de fazer e empurrar sempre. Tem uma imagem muito engraçada de um meme com uma menina com um rodo. Vinha a onda, ela varia o rodo. Virou figurinha. A água voltava, aí varia o rodo. Mas a gente não pode parar, porque se isso aí voltar e crescer... Lembra que eu falei dos limites, até do alto desempenho, de necessidade, você vai aumentando. E se você botar um bloqueio aqui, o ser humano ele vai tentar pular um pouco à frente. Se você não espantar e botar ele de volta lá para dentro, ele vai dar mais um pulo. E vai dar mais um pulo. E vai dar mais um pulo. Você é a resistência, irmão. É o limite da barbárie, você falou. Não podemos cair nisso. E aí os outros serviços têm que entrar junto. Perfeito. Eu costumo falar... Deixa eu só te interromper um segundo, irmão, para a gente não perder esse... Você é o limite da barbárie. E um político que faz mau uso do cargo dele e fala que vamos dobrar o tamanho do BOPE, vamos triplicar. Quando ele faz o mau uso disso, ele joga um peso em cima de vocês absurdo. É uma responsabilidade que não é só nossa. Não é só... Cara, vocês estão lá no final da linha. Vocês são aqueles caras que falam assim, ó, caralho, meu irmão, não dá mais. Chama. Navy SEALs dos Estados Unidos. Só que como a gente vive em guerra urbana, eles chamam vocês. E quando um político mal intencionado e preguiçoso bota na conta de vocês, isso inflama a torcida, a sociedade. Pô, a sociedade do Rio de Janeiro está cansada, irmão. Eu já fui assaltado, meu pai já foi, minha mãe já foi, todo mundo já foi. E quando surge um Superman e fala, a partir de agora eu vou explodir a cabeça do primeiro bandido que te ameaçar, o cara em desespero fala, pronto, a salvação está aí. Não está. Isso é só sobrecarga para vocês. Foi esse sentimento que jogou o Tropa de Elite lá para cima. Sem dúvida! É o sentimento de desespero, pô. Foi esse sentimento. Eu quero tudo BOPE. Eu quero que acabe isso, não importa como. E não é. E não é isso. E entender isso. E aí o político tem o mal intencionado, tem o que não conhece. E tem o preguiçoso. Então tem vários segmentos. Várias camadas. Mas tem o cara que nos ouve.
E por isso que é importante, por mais que você fale, e eu também sou um pouco avesso à política, mas você tem que ser um cara que tem que conversar com o político. Abrir a porta do batalhão para explicar, é assim que se faz. Eu preciso disso. Combater a ignorância. Eu não posso fazer isso e isso e isso. Não é a minha valência e competência. Porque lembra que eu falei que tira a qualidade do meu combatente? Entenda que você tem um puta produto na mão, mas saiba utilizá-lo. Senão você vai perdê-lo rapidinho por momentos. Momentos de glória, de discurso vazio, apenas para jogar para a galera. Né? Mas a gente tem sido ouvido bastante. Graças a Deus a gente tem avançado. O nosso nome é muito forte. Nossa reputação construída desde 78 nos deu essa capacidade, né? De também sermos respeitados, de sermos ouvidos. Então, com todos os erros e acertos, a gente está evoluindo nessa característica. Tá? E eu fico muito feliz quando eu vejo o batalhão num desenho histórico sempre em crescimento, de todos os fatores, em todas as fases. Mas eu deixo aqui claro, o BOPE é importantíssimo, mas a tropa convencional, por mais que a gente saiba da dificuldade que elas passam, e hoje eu comando uma tropa convencional, precisa ser dada muita atenção para esse grupo, porque é quem está na rua no dia a dia. O BOPE está quartelado. Só trabalha quando tem um problema muito grande. Isso. Mas aquela sensação de segurança que você vai sentir na sua rua é aquela viatura que está fazendo o patrulhamento. O cara da farda azul ali, o cara da farda azul. É isso. Então, entender que todo esse processo de segurança pública com a responsabilidade da Polícia Militar é feito por todos esses atores, todos eles devem ser valorizados como um todo. É lógico que no imaginário o BOPE é o BOPE. E ele sabe dessa função e puxa. É o grande impulsionador. E traz todo mundo junto porque a importância, todo esse ciclo. Não adianta, eu não tenho condições nem capacidade de fazer 10 BOPs e não consigo atuar. E não vai com qualidade. Não vai resolver. Então a gente tem que entender. Eu tenho... Desculpa aí. Eu tenho um conceito que eu gosto de falar, por conta de experiências, né? Eu ainda não fiz pesquisas acadêmicas quanto a isso. Mas o grande problema, por exemplo, de educação. Eu sei que a legislação fala que tem que estar mais próximo do aluno, tem que estar lá dentro. E tem grandes comunidades no Rio de Janeiro que eles colocam escolas ou dentro ou fazendo quase que uma barreira física. E aí vem uma decisão dos nossos tribunais superiores, olha, você não pode operar perto de escolas. Legal, então não opero. Mas não tem a patrulha escolar? Não tem? Não, a patrulha escolar, mas dentro de comunidade ela não consegue entrar por conta de segurança. Tá. Mas o ambiente que essa criança vive, por mais que você dê para ela total condições de estudo lá dentro, quando ele abre a janela ou ele bota o pé para fora, ele vê a realidade social. Sim. Das casas dele, da onde ele vive. E qual é aquela realidade? O vagabundo na moto com fuzil na mão, tráfico. Quem pega as menininhas? Sim, são eles. Quem tem o empoderamento? É isso. Quem vai ser o símbolo dele? O que ele vai querer ser? Vai virar referência. E quando, às vezes, eu discuto e peço ouvidos, às vezes, em vários segmentos, né, das funções públicas, né? Por que não pergunta pra gente, você tem dificuldade, por exemplo, de sair dessa ponta da favela e botar 5 quilômetros afastado? A escola, porque eu acho mais fácil você pegar e comprar uma van, um ônibus e contratar e botar essa criança para ser transportada para lá de fora, para ele ver, olha... Existe vida além do que você vive. Ah, mas você não quer integrar a favela. Não é questão de não querer integrar a favela, não é isso. É que nesse momento que eu não consigo extirpar esse mal que está aqui dentro, eu tiro essa criança e contrato ela aqui fora. E trabalho ela aqui fora. Mostro que aqui fora a realidade do mundo real é essa. Porque o mundo real para ela é o que ela vive lá dentro. Fato. Eu preciso tirar ela lá de dentro para mostrar. Todos os batalhões que eu comandei, eu fiz questão de colocar um projeto social, principalmente de lutas. Para que as crianças possam ir lá dentro, ver a realidade. Então, no 41, lá em Irajá que eu comandei, tinha um projeto de lutas. No BOPE sempre teve projeto de lutas e da terceira idade, mas aí ficava mais fácil fazer. E, são pessoas que amam o batalhão. E agora, lá na 23 no Leblon, tem um projeto de lutas que eu também estou fortalecendo, tirando essas crianças, mostrando primeiro a luta é saúde. Perfeito. É doutrina e disciplina. Eu acho que disciplina é um fator que eu acho que é o maior impulsionador de tudo, é disciplina, se você quer ter sucesso na sua vida. E mostra também um pouquinho de civilidade. Ele vê o policial entrando de serviço, ele vê a bandeira, ele vê todos esses processos sociais de uma realidade.
E é que eu tento fazer ao máximo. Pegar essas crianças, a gente está trabalhando nisso agora lá no 23, e levar para um passeio. Dar ingressos para o cinema, para ele ir com os pais, para ele ter um pouquinho da normalidade de uma vida social, né, que não necessariamente é aquela que ela convive, né, no dia a dia. Para ele ver assim, cara, se eu trabalhar, eu correr atrás e lutar muito, eu consigo chegar até aqui. Perfeito. Eu consigo fazer a diferença e não preciso ser aquele cara lá que morre cedo. Eu consigo construir uma vida. Então, olha como é importante também você ter esse pensamento sistêmico, né, para falar assim, cara, vamos tentar tirar isso daqui. Eu estou tentando ali discutir, por exemplo, lá no 23 agora, de fazer uma escola profissionalizante. Dar um espaço e ser lá um grande hub, catalisador de projetos, né? E isso sim é uma grande atividade, porque como você falou, o BOP está lá para pegar o finalzinho, como não tem mais jeito, ele vai atuar. É isso. Mas eu preciso trabalhar essas crianças para que ela veja no futuro, que vai ser menos trabalho para a própria polícia. Menos crianças delinquindo, né? Menos adultos cometendo crimes, porque eles vão olhar e vai ter uma perspectiva melhor de futuro. Isso é interessante, isso é a experiência da vida te dá. Já tive situações, cara, que eu entrei numa comunidade, numa operação, né, numa área da Zona Norte do Rio de Janeiro. Aí pegamos um moleque com um fogueteiro, né? Aí eu peguei ele, a mãe veio. Tinha cara de ser menor na época. E olha, se a senhora não cuidar do seu filho, a senhora vai pegar ele e vai enterrar, vai encontrar num caixão. Eu estou avisando, tire o seu filho daqui. Ele está em más companhias, está fazendo coisa que não deve, né? Não, meu filho, já falei com ele, já briguei, mas eu não consigo segurar ele em casa e tudo mais. Levou. Não deu uma semana, cara. Entramos na comunidade, meu ponta trocou tiro. No final, quem estava caindo com uma pistola? Meu Deus. Aquele garoto. O fogueteiro. Só que ele evoluiu no tráfico. Caralho. E com ele com aquela pistola, a mãe chegou, eu falei, eu avisei pra senhora. E me deu aquele sentimento de, porra, eu tentei tirar esse cara daqui e não consegui. Caraca. Infelizmente, levou o tráfico, e acabou perdendo a vida trocando tiro com a polícia. Né? E é isso que eu falo. Cuide dos seus filhos, né? Por mais dificuldade que a gente sabe que tem, que a mãe precisa trabalhar, né? Ir fora, ir para a rua, mas tente sustentar o seu elo familiar de exemplos, porque senão você vai perder a sua criança, o seu filho, para o tráfico. E isso é uma das piores coisas para a família. Um projeto social seguraria, de repente, esse moleque lá dentro para que ele não visse essa realidade. Na verdade, a realidade toma conta do ambiente e o ideal é fazer o que você falou. Tirar esse cara da realidade, ocupar esse cara. Porque em alguns momentos, quando você faz muita coisa lá dentro, isso é experiência minha, né? O que eu vi acontecer. O marginal e o vagabundo acabava sendo o grande responsável por aquilo tudo. Então ele falava, eu trouxe aqui isso, eu coloquei. E às vezes ele colocava, realmente, ele pagava, né, fazer tudo. E aí o cara agora falava assim, pô, esse cara que tá fazendo as coisas por mim. Esse cara que tá botando o projeto aqui dentro. Seduziu então, o cara. Esse cara virava pra grande referência dele. Então, aí a gente chega num ponto onde a gente concordou que o BOP é aquele antibiótico pesado para resolver aquela bactéria que é a criminalidade. E a gente tem o Maurílio que atuava no extremo do limite da barbárie. Então é aquela segurança agressiva e objetiva passando para um cara que agora está no convencional. Deve dar um trabalhinho também você trocar a sua mentalidade de um cara que é decisão na fração de segundos, objetivo, missão dada, missão cumprida, ponto, para um cara que vai ter que chegar e pensar com uma cabeça a mais de política pública e contato com a sociedade, que é o que você está fazendo aqui agora comigo há 5 minutos na resenha. Como que foi essa troca, meu irmão? Eu sempre tive uma capacidade, isso é por experiência e algumas questões pessoais também, de conseguir mudar meu mindset. Né? Tive situações muito engraçadas, né? Eu operando, às vezes, no Complexo do Alemão, operações continuadas, ter que parar a operação, ir para a faculdade ou ir para a FGV, nos cursos que eu fiz, fazer uma prova e voltar para lá e combater. Então, é tudo uma virando a chavinha. Hora estou aqui, hora estou ali. Né? Os Navy SEALs falam muito sobre isso em alguns livros que eles têm, né? E falam das histórias dele. Mas eles falam assim, ó, meu mundo entre 2 oceanos. Eles iam lá para o Afeganistão, Iraque, operavam por um período e voltavam para a normalidade dele. Eu não, meu mindset é tac, 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 tac. E às vezes eu vou estar passando no local que eu acabei de operar com a minha família. Então tem uma dificuldade muito grande quanto a isso.
quanto mais você conseguir essa capacidade de mudar a chave, né, de se reorganizar mentalmente, agora eu estou em outra missão, melhor para você. Então, o que eu faço em todas as unidades convencionais quando eu chego? Primeiro, entender o fator humano. Você tem que olhar para o policial e entender quais são as dificuldades e que eu posso melhorar na vida dele, das suas competências e capacidades. Não adianta falar que eu saí de um BOP e fui para o 23 e já vou fazer do 23 um mini BOP. Impossível isso. Como, esquece. O conceito é diferente. Não tem nem preparação, né? Não tem nem condições técnicas para aquilo. Porque não precisa. Fato. Lá precisa de outras valências e competências. Mas é qualquer líder que muda do BOP para o convencional? Não sei, muitos fazem essa troca muito bem. Costuma falar, às vezes, algumas pessoas não gostam muito, que eu faço o que você faz, mas você não faz o que eu faço. É isso. Eu tenho condições de chegar, mudar a minha capacidade de raciocínio para entender o que é melhor. Porque essa é uma capacidade que a gente trabalha muito. Olhar cada soldado e entender como consigo extrair o melhor dele. É o grande serviço que o técnico faz. Bernardinho fala muito sobre isso, né? Ele é um fenômeno também. Quando dá essa palestra, a gente já conversou bastante também, e está no G4 agora comigo lá também. Então, a capacidade dele olhar para você e, olha, você consegue mais, você consegue chegar nesse limite, você consegue fazer isso, né? Então, você olhar para o nosso policial lá e saber aonde você vai fazer o quê. Então, como eu já tinha esse olhar crítico, a gente olha para a tropa convencional e identifica, começa avaliando e analisando o que precisa de competência para aumentar a capacidade dele. Será que eu preciso mais equipamento? Será que eu preciso mais treinamento para eles? Mais inspiração? Dar condições de valorização para ele? Então, uma série de atividades, de pequenas ações que eu venho fazendo, né, para dar mais pertencimento e valorização para esse policial na tropa convencional também. Mostrar que ele também faz um papel fundamental no sistema de segurança pública, na defesa da sociedade, né? Então, cada um na sua função. E na verdade, quando você num batalhão convencional, eu tenho uma maior pluralidade de ações. Então, tem RP, tem o Patamo, tem o Trânsito, tem o POGEP da Praia, tem a Patrulha Escolar, tem a Patrulha Maria da Penha. Cara, então eu tenho que fazer vários recortes, né? Mas, de uma forma geral, valorizar esse policial. No BOP eu tenho equipe de operações e lá dentro eu tenho as valências. Agora não, eu tenho vários serviços diferentes. Então, assentar, montar uma boa equipe abaixo de você, que está junto de você, e disseminar isso. Estar próximo à tropa e entender. Então, esse processo que a gente vem fazendo lá no batalhão convencional, no 23º Batalhão hoje, é disso. De entregar, de estar muito próximo. Lembra que eu falei da comunicação estratégica? Sim. Foi fundamental para mim também, né? Para poder entender, sentar, o que a sociedade quer. O que eles querem no comandante do 23? Primeiro eles olham a caveira e eu já venho com uma referência muito boa para eles. Opa, esse cara é bom, esse cara é caveira. Mesmo que tivesse feito umas cagadas ao longo do caminho, mas essa referência é muito forte, né? Então eles disseram, caramba, acho que eu vou confiar nesse cara. E eu comecei a ouvi-los. E é uma função do comandante, sim, ouvir a sociedade também como um todo. Sim. Então eu comecei a conversar muito com eles, avançando cada vez mais nesse fortalecimento de aproximação. E a sociedade, muitas vezes, quer ser ouvida. Quer falar das suas mazelas, dos seus problemas também que passam. E eu vou explicar que, muitas das vezes, o que eles sentem de angústias, a solução não é a polícia. É isso. É isso. Um dos maiores problemas que tem na Zona Sul hoje, que vai se aumentando por vários pontos da cidade, é o problema de moradores de rua. Que é um problema muito maior do que de segurança pública. Exatamente. Não é a polícia que vai resolver. E aí a discussão vai ficar na saúde pública, vai ficar na internação, vai ficar com a prefeitura, vai ficar com o Estado. Olha, quando vocês estão brigando, está lá acontecendo. Isso. E a população, cara, está aqui dormindo na rua, está aqui incomodando, está aqui fazendo coisas que não deve. E no final, é a polícia que é chamada. E a gente faz aquela intermediação, faz abordagem, a gente tenta tudo possível. Mas essa é a maior reclamação da Zona Sul hoje. E aí, quando eu explico para eles, olha, precisa de um processo, é assim, a gente vai tentar te atender, mas eu tenho minhas limitações legais, porque eu tenho a legalidade para cumprir, para poder chegar e atender os seus objetivos. Então, eu fazer essa aproximação com a sociedade, olhar o policial, né, as suas necessidades, valorizar os seus serviços cada vez mais, são as ações, pequenas ações para a gente cultuar a valorização profissional, para que ele renda melhor na rua e para ter um maior contato com a sociedade. Porque a sensação de segurança não é necessariamente a mesma que os números dos indicadores criminais.
Às vezes, indicadores de parentar baixo, a sensação de segurança, insegurança alto, ou o inverso. Eu estou com um número alto e o pessoal está super tranquilo, achando que a polícia está fazendo um ótimo serviço. Então, isso é uma questão de ser discutida, por isso essa proximidade com a sociedade para se acalmar. Porque problemas sociais, a gente ainda vai ter qualquer sociedade hoje no mundo, umas com mais problemas, outros com menos problemas, né? Mas os números vão evoluindo satisfatoriamente para a gente e cada vez mais essa proximidade com a sociedade diminui essa sensação de insegurança que, às vezes, muitas das vezes, é fomentado por alguns interesses obscuros, né? Que aí a gente não precisa entrar no mérito aqui de lado A, lado B, de C, que querem fomentar essa insegurança por um objetivo maior. Né? Eu vou me apropriar como quem vai resolver, e aí a insegurança vira... Como é que eu posso te dizer? A insegurança, ela muitas vezes vira um estandarte eleitoral. Quem vai segurar para resolver acaba chamando a galera para si. E nunca vai falar que tá bom, vai falar sempre que tá ruim. E quem tá dentro vai falar que tá bom, vai ficar nessa discussão e o povo assim, mas como é que tá? Como é que tá? Posso sair? E aí? Posso sair ou não posso? Né? E olha como é que... Volto a falar sobre o cérebro humano, né? Sobre psicologia, você entender um pouquinho sobre sociologia. Você é muito mais influenciado por coisas negativas do que por coisas positivas. Claro. Vem as notícias. Vende muito mais. Consolida o medo em você do que o prazer da coisa boa. Então, o medo que... Não saia, cuidado, vão te assaltar. Daqui a pouco, caralho, vão me assaltar. Caramba! E, rapaz, você vai me assaltar agora mesmo? E isso vai irradiando num sistema negativo. Né? Do que você mostrar também, olha, calma aí. Tem problemas? Sim, mas olha quanta coisa boa tem aqui. Olha o que a Polícia Militar vem fazendo. Então, calma, vamos viver. Né? Vamos viver na sociedade. Temos problemas, temos, mas vamos acreditar. Porque um pensamento positivo, ele tem uma capacidade, um poder também motivador absurdo. Então, aqui a gente vem construindo também esse relacionamento, dessa construção também, dessa sensação de segurança positiva para a sociedade. Vou entrar no assunto aqui, se você não quiser, a gente corta, tá? Como que é para um comandante hoje no Rio de Janeiro encarar o problema das milícias que tomaram o estado do Rio? Como é que você olha isso? Para mim, a milícia é mais uma facção criminosa. Perfeito. Acabou aquele romantismo de se falar que eram grupos de ex-policiais, veteranos, que estavam ali para pegar uma lacuna que o Estado não conseguia. Esquece. Bandido, grupo criminoso, tá? Que tem que ser combatido sim porque eles fazem. Ah, não, porque eles são amigos. Amigo porra nenhuma. É isso aí. Amigo nada. Eles cobram taxas e cobram de moradores, né? Eles obrigam a pagar taxas numa pseudo-segurança. Você não paga, mata. E esquece isso. Quem fala hoje a milícia é legal nada. Tá? Ela é uma facção criminosa como outra qualquer. Tanto que hoje você vê pulando, ele é miliciano, aí vai para a facção A, aí depois vai para a facção B, aí depois reagrupa aqui no grupo. Então, milícia é uma facção criminosa. É criminoso e tem que ser combatido porque ela vem... tenta entrar de uma maneira silenciosa, como um amigo, braço forte. Negativo, quem é o seu amigo, braço forte, é o Estado. Perfeito. São as forças de segurança, são os órgãos estatais. Esses caras estão te extorquindo e fazendo coisas absurdas. E eles entram de uma forma de captação de recursos que você fala, cara, cada vez é mais difícil você combater isso. Eles trabalham no ilegal, fazem coisas ilegais, fazem coisas legais, porque acabam legalizando alguns produtos, mas te obriga a comprar dele. Sim. Isso vem acontecendo em vários segmentos, né, de comércio dentro de algumas áreas do Rio de Janeiro. Sim. E também vão naquelas paralelas, né? A venda de um CD ali, pirata, ele consegue controlar isso também. Ou seja, ele trabalha num processo que ele ganha em todas as frentes, em todos os sistemas, e vão enriquecendo. Quando você enriquece, você tem maior capacidade de influência também. Aí você vai botando as coisas legais. Hoje, aquele gatonete, né, que se chamava da milícia, mas hoje já estão legalizando o gatonete. Como assim? Autorização para operar o sistema em algumas áreas. Sério? Meu amigo, sério. Aí você tem que entender, aí cada vez mais dificulta os órgãos fiscalizadores, porque eles usam, por exemplo, materiais furtados das operadoras legais. Não deixam as operadoras legais entrar em determinadas áreas. Sim. Aqui só o meu sinal pode entrar. Então são outras formas de imposição. Sim. Porque a empresa vai gerar um dinheiro, entre aspas, legal. Mas como que ele obriga o cara a comprar? Só pode comprar dele. Sabe, tem uma reportagem sobre isso, sobre
sinal de internet, de televisão paga e tudo mais. E aí reclamando, não, mas aqui eu não tenho um sinal muito bom. Ah, mas porque eles me obrigam a comprar deles. Eu não posso... E aí outras empresas... Então, é um câncer que o Rio de Janeiro tem, que tem que ser combatido, sim, e muito pelas forças de segurança, se for pelas forças estatais. Perfeito. Lá no G4 vocês abordam exatamente o que no seu módulo, Maurílio, com relação à transição entre o que você trouxe até aqui agora para a gente, para que o empresário absorva em termos de vivência e liderança? Não, acho que é interessante eu falar um pouquinho dessa experiência, não somente na área operacional, de operações especiais, na Polícia Militar, mas também na área acadêmica. Perfeito. Porque por conta dessa evolução, né, que eu tive na própria carreira, eu tive pessoas que me orientaram muito, né? Eu tive alguns mentores. O melhor termo, talvez, seriam mentores, que pegaram e me direcionaram. Nunes, vai por esse caminho aqui. E às vezes eu não entendia muito, porque vou sentar agora, vou para uma mesa, pelo amor de Deus, eu quero estar na rua, adrenalina. Quero estar na rua, quero estar com a tropa. Eu não sou super corajoso, mas aquilo tudo fazia você trabalhar como equipe, né? Um espírito de equipe muito forte, vibrador, como qualquer caveira dentro do BOP, dentro da sua casa. E o cara começa a te jogar, não, faz por aqui que eu preciso de você aqui. No início foi uma resistência, eu ficando muito puto, não entendendo, cara, que esse cara tá achando de mim, não confia mais em mim, no meu trabalho. Mas ao longo do tempo você vê que é uma construção de futuro. Porque no futuro, para você comandar, essas capacidades e valências que você pega de experiência também administrativa são fundamentais para fazer a máquina andar. Então, hoje eu vejo isso. Por isso que, às vezes, quando você vê alguém te cobrando, te botando uma direção, é que aquele cara tem mais experiência, está vendo um futuro para você. Perfeito. E me direcionou um pouco primeiro para a área de projetos e logística. E começando a trabalhar com isso, senti falta de conhecimento. Tudo que eu fiz na vida, eu sempre me dei ao máximo querendo fazer o meu melhor. Isso é uma característica que a gente discute muito lá no G4. Então, eu fui buscar conhecimento de projetos. E eu fui para a FGV, fazer um MBA em gerenciamento de projetos, para trabalhar esses projetos de aquisições de materiais para o BOP. Isso você já era major, já era comandante do BOP? Não, era major, trabalhava na P4 e nos projetos. Aí criei o escritório de projetos dentro do BOP. Legal, cara. Primeiro dentro da Polícia Militar, porque a gente não sabia pedir. Porque a gente pedia, olha, eu quero um capacete. Aí o meu setor de compra, capacete. Aí vinha um capacete de obra. Um óculos estático. Quero um óculos. Óculos de proteção individual. Aí vem aquele de pedreiro. Caraca, bicho. Porque não sabia, nós não sabíamos pedir. E ele não sabia o que eu queria. Sim. Eu não sabia explicar para ele o que eu queria. A culpa também não era dele. Sim. Me dá um coturno tático, vi um bozeguinho. Caramba! Mas porque nós não sabíamos pedir. Sim. Então, me vi a necessidade de aumentar a minha capacidade técnica para poder transportar esse conhecimento, essa necessidade operacional, e a experiência profissional foi muito boa para poder botar isso dentro do papel, e errando, acertando, buscando sempre fazer. E é a questão da gente ter essa característica, né? Não ter medo de errar, mas um erro positivo, um erro buscando sempre melhorar. Sim. Você não pode travar ninguém de tentar inovar. Senão você vai ficar sempre na mesmice. Perfeito. Isso no G4 a gente explora muito nas isso. Nas empresas isso não é uma realidade. Não, é por isso que você vai continuar na mesma situação que você está. Errou penalizado, errou feedback negativo, errou, perdeu a promoção. Mas não é fácil isso também dentro do BOP, não. Dentro de uma hierarquia militarizada. Imagina. Você expor o erro como forma de aprendizado. Tu ousou, né? Você ousou, né? Cara, eu ousei, mas fui direcionado para isso. Entendi. Sabe, por isso que eu falo muito... Teve um mentor, teve um mentor. Isso. Alguns. E cada um ali foi me dando uma direção para aumentar a minha capacidade. E, lógico, as características pessoais também cresceram, foram importantes para nessa construção como um todo. Né? E aí eu busquei o gerenciamento de projetos, comecei a escrever, proximidade, OPSICO com a Secretaria de Segurança à época, e nesse momento conseguimos adquirir vários equipamentos. Nós somos a primeira força policial a comprar pistolas Glocks para a tropa. No Brasil, fui muito para Brasília para fazer os embargos auriculares e explicar nossa necessidade. Né? Viajei o mundo, as principais fábricas de armas do mundo, fazendo testes e especificações para comprar o que realmente fosse melhor para o BOP. Né? Os fuzis de assalto que nós compramos, né, acabaram sendo referências para todas as polícias do Brasil. Antes do Rio, somente a Polícia Federal tinha comprado Glock. Polícia Federal, está em Brasília, pequenininho. E aí consegui comprar
para o BOP no Rio de Janeiro. Depois compramos os blindados sul-africanos, importados. Fizemos visitas técnicas também. É importante o PD, né? Pesquisa e desenvolvimento de novos materiais para a nossa necessidade. Então, eu comecei a botar um pouco de tecnicismo em todo o empirismo que nós tínhamos. Sim. Você fez um supply chain lá Absurdo. Do BOP. Muito grande. E aí eu comecei a crescer nisso. Olha, está chegando no momento que eu quero mais. E aí eu busquei o mestrado. Também na FGV. Fiz mestrado em gestão empresarial. Aí vem outra questão. Pô, mas tem um mestrado em administração pública. Mas, de novo, né? Aqueles toques que os gestores, que aquelas pessoas, os mentores te dão. Não. Vá na academia e sente do lado de grandes empresários para você aprender como eles fazem. Sentar na administração pública, você vai ver os mesmos problemas e mazelas da administração pública. Perfeito. Além do conhecimento técnico, a troca de informações com seus colegas de curso vai ser fundamental para você crescer. Cara, foi tiro e queda. Depois do mestrado, eu falo que o MBA foi muito operação e execução. Então, processos. Muitos processos para a gente chegar ao objetivo de compras. O mestrado abriu a mente para você entender tudo o que estava acontecendo. E eu faço uma analogia, talvez, com a caverna de Platão. Né? Você tirou aquele véu e viu que lá fora era um mundo que você podia explorar, não fechado naquela caverninha. E a gente começou a crescer, eu comecei a explorar cada vez mais nossas competências, e dentro do BOP é um grande celeiro de pesquisas, tanto que a FGV buscou esses policiais do BOP, que outros policiais também fizeram mestrado e MBAs dentro da FGV, para estudar como que o BOP, uma equipe de alto desempenho, ganhando mal, arriscando a vida, consegue desenvolver essas capacidades e competências de camaradagem, pertencimento, entrega de missão. Como é que ele faz isso? A gente começou a usar também a gente para pesquisar conteúdo. Lógico que eu pesquisando, o conteúdo acabou ficando para mim também. Porque o estudo é teu. Mas é interessante esse ponto que você trouxe, porque o orgulho de pertencer deve ser absurdo. Porque você falou, o cara não ganha o que ele mereceria ganhar para fazer aquilo ali. Um pouquinho. Cara dele. Você vai falar assim, na verdade, quanto vale a tua vida? Não tem preço. Então, te pagar nunca vai pagar o risco que você coloca. Mas o sentimento de fazer parte de um grupo de excelência. Tem que ser vocacionado para fazer isso? Não tem como ser diferente. Tem que ser vocacionado. Por isso que essas empolgações periódicas de fazer sucesso, lacrar, eu sou do BOP, sou caveira, e gritar, isso termina em 5 minutos lá dentro da máquina de moer carne, que é dentro da favela de uma operação policial. Vai te tirar, porque isso é assim. Vai ficar com fome, vai sangrar, vai ficar sem dormir, vai ver teu companheiro morrer. Vai ter que passar por isso. Porque a realidade é essa. É dura que a gente vive. Porque é naquele limite do extremo. Por isso, da liderança extrema. Então, pegar essas competências da academia, essa relação que eu tive, cada vez mais jogar para dentro do BOP. E é interessante que eles também queriam pegar essas competências que eu tinha. Ou seja, tudo é uma grande troca. Tudo é uma grande troca. Não guarde suas experiências, o conhecimento. Né? Perfeito. Troque. Que você só vai crescer. E esse crescimento individual que eu tive, na verdade, foi em conjunto com o batalhão, que vem crescendo ao longo desses anos. Lógico, não ganhei todas as batalhas que eu entrei. Sim. Nem todas as discussões eu ganhei, mas eu aprendi com todas elas. Mas olhar sem certeza é o segredo de tudo. Porque quando você tem uma certeza, você não quer nem olhar. Não. É polícia, o BOP, não presta. Olha o que a FGV fez, cara. Esqueceu as certezas e foi lá entender. Olha a troca mútua. Olha como isso serve para qualquer pessoa que tenha certeza. Até ouvir aqui o nosso podcast e conhecer um lado do Maurílio que nem imaginava. Olha como é que as coisas podem transitar a cara do cara que está no extremo da liderança, na agressividade, na missão, para um cara que vai para um mestrado empresarial, para sentar e trocar ideia. Nunca fui empresário, nunca tive empresa, mas entender esse mundo para trazer para nossa realidade, para eu render mais. Porra, alucinante. Mas tem uma palavra, talvez, que suporte isso também, tá? É humildade. Perfeito. O operador especial tem que ser humilde. Lógico que ele tem o conhecimento da sua capacidade, tem que valorizar isso. Porque os operadores do BOP são foda. Vão pra caramba. Arrebentam. Mas tem que ser humilde de falar isso, eu não sei. É isso. Quem faz melhor?
E a gente discute no grupo de amigos nossos, de operadores especiais no Brasil, né? Eu faço parte de uma associação brasileira de operações especiais, a ABOPESP, e a gente discute muito sobre isso. O que vai ser operações especiais no futuro? Porque a tecnologia avança tanto que o futuro pode ser um moleque de 15 anos no computador. Um drone. Pá! Derruba aquela luz ali. Pá! Derrubou a luz. Fato. Entra na conta daquele cara aí, aquele vagabundo ali. Talvez esse cara nunca vai acabar a questão da tropa, da equipe, para olhar olho no olho. A gente brinca da infantaria, olhar o branco do olho do inimigo. Sempre vai ter um momento que você vai ter que ir lá no olho do furacão. Mas será que esse garoto também não vai ser um operador junto com a gente? Que não vai ter que precisar ir lá, mas vai destruir tanto quanto nós? Limpar a área para você. Limpar a área para a gente dar com mais segurança. Então é entender isso, porque você precisa acompanhar a evolução social, meu amigo. Não tem jeito. Muito bom, mano. A sociedade vai evoluindo e mudando. Uma grande dificuldade que a gente vinha tendo dentro do BOPE, e isso eu brinquei com o Iraque, meu sucessor lá no batalhão, um grande amigo que eu tenho. Olha, esse problema agora vai estar com você. Esses policiais que estão vindo mais novos estão vindo com uma cabeça diferente do que tinha lá atrás. Sim. Por mais que a gente faça esse recorte do curso de formação e tudo mais, a sociedade que ele vive é diferente, é tecnológica, não tem jeito. Perfeito. Tudo vive em cima do telefone. Fato. Esquece você falar que não existe isso. E aí vem uma grande dificuldade, juntar dois mundos. O mundo desse jovem que está vindo muito tecnológico e o mundo do meu antigão, do meu old school, né? Sim. Daquele cara lá que conhece todas as favelas quase do Rio de Janeiro, com uma capacidade operacional diferenciada. Ambos têm valores para passar um para o outro. E a dificuldade só é fazer isso aqui. A interseção deve ser difícil, mas essa que é a grande magia. Isso. Você ter a capacidade de fazer essa interseção. Perfeito. Entendeu? Porque esse antigão, esse veterano que está lá, ele precisa ser um grande ídolo para esse garoto, mesmo que ele não saiba mexer no telefone. Isso eu já passei. Passar rapidamente um caso. À vontade. Um policial, ele estava vindo para um beco, aí um sargento atrás dele, um beco escuro, né? Ele, vou lá. Muito empolgado, inflado, muita disposição, adrenalizado. E o antigão olhou o beco junto com ele e por algum estado ele segurou o colete de portagem que ele estava saindo já. Volta. Quando ele puxou para trás, veio uma rajada de metralhador. Porra, moleque, calma, porra. Deixa eu avaliar antes. Senti que esse beco não era para você ir. O sentir dele era a experiência dele. Que naquele momento o risco era muito grande. Que ele não tinha aquela experiência. Mas só que depois dessa dificuldade que ele passou, não teve professora melhor do que o gostinho de merda na boca de quase ter morrido. E ter sido salvo por esse cara. Falou assim, caralho, esse cara é foda mesmo. Quero ser igual a ele quando eu for velhão. Só que ele vai ser melhor. Porque além de ter essa experiência, ele vai saber também a tecnologia. Sim. Entende que isso é sempre agregando valor e melhorando cada vez mais? Perfeito. Quando você dá a instrução, né, e você tem alguns oficiais e praças que você fala assim, olha, vou te ajudar, vai por aqui, vai por ali, acaba também fazendo a parte de mentor desses policiais, dele ser melhor que você. Essa é a grande capacidade do instrutor. Fazer que aquela pessoa, que aquele aluno ultrapasse o seu conhecimento. É o bem para a tropa, né, cara? Tá bem pro BOPE é o maior do que a gente. Sai do seu eu individual, do seu orgulho, e entre na humildade, você fazer um cara melhor, porque a sociedade vai fazer melhor, a segurança vai ficar melhor, e para você também vai usufruir disso tudo. Porque nós somos funcionários de nós mesmos. Clientes. Nós somos clientes de nós mesmos. Verdade. A segurança que você... Eu não estou no Afeganistão. É isso, não estou no Iraque fazendo segurança para os iraquianos, para os afegãos. Mora, meu irmão. Eu estou fazendo aqui. Porque quando eu estou saindo com a minha família, né? Quando eu estou lá andando, indo para um shopping, indo passear com meus filhos, eu sou uma pessoa comum, eu faço isso tudo, eu cuido do meu filho também, eu tenho filhos, eu tenho esposa. Eu preciso que a polícia funcione. Então eu tenho que olhar o processo como um todo, né? Já viu o Advogado do Diabo? Já? Porra, esse no final filme... que ele fala assim, ó, vaidade. O meu pecado favorito. Pecado favorito. Pega tudo. E a gente vê que muitos que caem aí são por conta da vaidade. Mas é.
E é difícil você controlar isso num cara que é muito bom. Na verdade, todo mundo tem vaidade. Sem ela, você não é ninguém, vira um trapo. O negócio é você não deixar ela te controlar. Por isso dá humildade. É aí você tem que você não pode abaixar muito a cabeça. Isso. Tem que saber o seu valor, isso eu falei aqui, mas também tem que entender aonde tem que sobrepor. Você não é o centro do universo. O todo é maior que você. Perfeito. O BOPE é maior que a gente. Mas a gente faz parte desse todo. E isso são os soldados sem face. O orgulho de pertencer lá que a gente falou. E o pertencimento. E é isso que eu levo para a escola executiva. Porra. É isso que eu levo para o cara que quer inovar, que quer crescer. Cuide dos seus soldados. Deem condições dele crescer. Acredite neles. Delegue competência para eles tomarem decisão e eles errarem também. Porque só ali você vai conseguir inovar, crescer, fazer a disruptura. Porque no mundo bunny não tem mais previsibilidade de nada, meu amigo. O que é hoje, amanhã mudou. Mudou, é muito rápido. Você pode ter um target, pode ter lá a sua missão onde você quer chegar. Agora, como vai chegar lá? Na verdade, o teu dia a dia você vai ter um caminho mais ou menos pré-definido, mas você precisa fazer saltos. Porra, eu tenho insegurança jurídica, insegurança econômica, olha quantos problemas eu tenho sociais aí para enfrentar. Insegurança de saúde pública, Sim. que gera medo, gera insegurança. Você tem medo de tomar decisão hoje. Fato. Então, você construir esse ambiente favorável a isso tudo, são essas experiências que eu tive dentro do batalhão, dos estudos que eu fiz, eu passo para eles. Mostro essa construção do líder. Primeiro, olha para o espelho. Não adianta você querer mudar a sua tropa se você está fazendo errado. Se você não faz daquele jeito. Você não precisa saber ser o melhor de tudo. Apenas gerenciar os melhores. E melhores que você, inclusive. Né? É a discussão do generalista, né? E do especialista. Hoje, na verdade, você tem que ser mais generalista em tudo. Concordo. Não, você não precisa de... Eu posso ser muito bom em alguns aspectos, mas eu tenho que saber um pouquinho de tudo para tomar grandes decisões. Concordo. Mas eu preciso ter um time bom em tudo. E essa capacidade de você gerenciar esse time é o que eu discuto e passo para esses grandes gestores. Esses caras que tocam o Brasil. Fato. Quando o G4 agora consegue alcançar 100 mil empregos diretos, e o target deles é 1 milhão, é bem ousado, mas pelo menos até 2030, e a gente faz parte desse projeto, cara, eu fico empolgado. Sim. Eu estou fazendo uma coisa maior do que eu já fiz pelo Brasil. Fato. Porque, para mim, o meu Éden era comandar o BOPE. Tu que é operador de operações especiais. Pô, eu cheguei lá. O normal era, caralho, o que eu vou fazer agora? Já comandei o BOPE, já comandei tudo que eu queria na vida. E agora, profissionalmente? E aí você busca novos desafios, novas experiências que te dão prazer. E essa entrega, né, que você pode fazer de uma maneira prazerosa, porque eu gosto de falar, gosto de dar aula, né, gosto de passar o conhecimento e compartilhar a experiência com pessoas, porque eu também aprendo. Fato. E cada vez mais eu vou aumentando essa capacidade. E aí eu falo um conceito que Nassim Taleb, no livro dele, fala, né, eu falo do antifrágil. Cisne Negro. Cisne Negro, Sim. já li também. Sim. A leitura liberta, senhores. Vamos ler todos, que é importante para você crescer. A experiência, mas disciplina. Eu todo dia, mesmo cansado, tenho lá minhas 10 a 20 páginas de leitura obrigatórias. É um exemplo para meus filhos, também leem muito. Isso aí. Então, quando o Nassim Taleb fala do antifrágil, o que ele quer falar? É muito mais do que a resiliência que a gente vem falando muito, está muito em moda hoje, né, na sociedade. A resiliência é legal, você resistir a isso tudo, essa pressão e voltar ao status quo, né? Porque é um conceito da física. Resistir à pressão, a vida é essa, é muita pressão, mas tem que voltar ao normal. Estamos quebrando, a mente não está suportando isso. Fato. A gente vai vendo cada vez mais as pessoas adoecerem ao longo da vida, né? Principalmente por problemas psicológicos, nessa pressão toda. Mas é você, nessa pressão, você não volta ao status quo. Você volta maior. Por que você volta maior? Porque você aprendeu com a pressão. Crie com o caos. Crie. O caos tem que ser o grande professor que você tem, né? Ou você vai sucumbir, é um fato. Porque é assim, o mercado é cruel. É cruel. O mercado vai te destruir, vai te engolir, vai ser impiedoso, não vai ser bonzinho com você, não. Então, eu falei isso aqui num dado programa e, teve uma chuva de direct da galera reclamando e eu até invisto um tempo para falar, Alexandre, mas você não pode falar assim como se fosse
como se o mercado fosse justo. Eu falei, eu não discuti o que é justo ou injusto, eu disse qual é a real. A real é essa, Maurílio. Então, assim, ó, se a real é essa, o que eu posso fazer para te ajudar não é te mandar reclamar, é se adaptar para seguir, porque a vida é curta pra caramba. Provavelmente já passei da metade. Meu amigo, adaptabilidade. Adaptabilidade, meu irmão. É uma característica que todo mundo tem que ter. Falar sobre justiça, de novo, você tem que falar sobre o campo que você fala de justiça. Tem um livro muito interessante, Michael Sandel, eu acho, que fala sobre justiça. Eu acho que deveria ser obrigatório para qualquer gestor público. Você começa a discutir o que é realmente justiça para você no seu ambiente. Que a justiça aqui no Brasil, será que é a mesma justiça no Japão? E a mesma justiça na China? E a mesma justiça no Iraque, Afeganistão? O que é legal para eles ou não? Questões sociais, questões de casamento, de tudo. O que é justo e o que não é justo? Sim. O mercado vai te cobrar. Vai, fato. Porque eu sou bonzinho. Esquece, o mercado quer resultado. Ponto. Lógico que quando você pode tentar mudar esse conceito dentro das empresas para também olhar para a pessoa. Sem dúvida. Toda empresa tem sua função social, mas eu digo que você virar um reclamão apenas, Maurílio, sem mostrar o seu resultado, o seu valor, você não vai a lugar nenhum. Tá maluco. Você sabe disso. Tá maluco. Eu posso ter resultado e ajudar com a mudança, como você fez no BOP. Você mostrou o resultado, fez a mudança lá no supply chain, começou a fazer uma cadeia de logística como se estivesse numa empresa. Ajudou na mudança. Se tu tivesse ficado sentado reclamando e falando que ninguém sabe pedir, estaria assim até hoje. Até hoje. Tem que ter a disruptura. Esse é o ponto. Tem que ter a disruptura. É a disruptura que a Cidalep fala. Você vai conseguir chegar, né, à excelência, aos grandes resultados, se você fizer a disruptura. Pensar de maneira diferente nesse processo. E o BOP teve essa característica de construção a todo momento inovar, buscar novas soluções. Lógico que para a questão de sobrevivência não tem melhor professor, né? Você tem que sobreviver. Então você aprende. As guerras todas as grandes guerras onde aconteceram as grandes inovações no mercado, as guerras na área de saúde, tecnologia, né? A internet foi criada. Tecnologia aeroespacial. Tudo por conta da guerra, a necessidade de você sobreviver. Né? E foi construído isso. Então, realmente, se você fizer a coisa certa e ficar reclamando, porque era o certo você ficar do lado daqui e eu pedir do lado de lá. Não, mas tá errado, mas você não sabe pedir. Mas você não sabe pedir, é porque você não sabe fazer. Ficava nessa discussão? Sim. Bom, vamos mudar isso aqui, vamos correr atrás aqui, buscar esse conhecimento para poder entregar melhor. Então, isso é a questão que eu falo do antifrágil para você crescer, né? As lições aprendidas que você tem ao longo da sua vida e compartilhar isso com as pessoas. Me fala uma coisa, voltando lá na questão de segurança pública agora. Se a gente colocar aí uma proporção de 100 mil habitantes, em comparação do Rio de Janeiro com os outros estados, o Rio, de fato, é o mais violento estado do Brasil? Negativo. Não é? Negativo. Se você olhar para os indicadores... Isso, falando de número. De números, pô, esquece. Toma lá para baixo. Tem alguns estados com indicadores muito piores. O problema são as características da violência do Rio de Janeiro, que você não vê em outros estados. Pronto. E aí vem o uso do fuzil. Entendi. Nenhum lugar do mundo, em uma situação que não é de guerra, você não vê em segurança pública ninguém usando fuzil em área urbana. Inaceitável isso. Por isso a nossa guerra para, primeiro, impedir esses fuzis entrarem e retirá-los das mãos dos marginais da lei. Tá? E Rio de Janeiro é o tamborim do Brasil. É o pandeiro do Brasil. Bateu aqui, reverbera em todo o nosso estado brasileiro. Então, o Rio de Janeiro é essa grande vitrine. Tudo que acontece aqui reverbera mais. Lembra que eu falei da sensação de segurança e os nossos números, os indicadores? A gente vai sempre brigar em alinhar esses dois conceitos. Se você pegar o ranking de taxa de homicídio por 100 mil habitantes, o Rio de Janeiro está lá para baixo. Não é o melhor. Não estou falando que aqui é a Suíça. Longe disso. Esquece. O Rio de Janeiro tem os seus problemas. Tem. Ninguém está querendo pagar aqui, tampar o sol com a peneira. Mas no Brasil, não é um dos primeiros. Não, tem certeza disso. Sim, eu sei que, se eu não me engano... Eu não tenho os dados atualizados agora, mas você pode buscar depois e colocar aqui para a galera acompanhar e ter os números como certeza. Né? Tá. Mas essa é a grande questão. Né? Primeiro é o tipo de criminalidade. Geografia também, né? Você está na Zona Sul, escorregou, tropeçou, pum, caiu dentro da comunidade, mudou tudo, numa fração de segundos, né?
A geografia tem um problema de operacional, porque morro, favela, área de mata, o Rio de Janeiro tem essa beleza e essa dificuldade para fazer uma operação policial. Mas não somente a geografia, mas a localização das favelas. Isso. O normal é que as favelas fiquem em periferias. E aqui também tem as periferias. Mas quando eu falo que eu tenho a maior favela da América Latina, no coração da Zona Sul, no local mais caro do Rio de Janeiro, que está do Brasil, né? Que é a favela da Rocinha. Cara, como é que isso pode acontecer? Como que isso pode acontecer? O cara milionário morando a 100 metros de uma favela com um fuzil. Eita. É verdade. É esse mix de problemas, né, que joga para fora os grandes problemas do Rio de Janeiro. Como combater isso sem dar dano colateral? Então, a estratégia que tem que ser tomada pelos secretários de segurança, né, a estratégia de segurança pública, de combate à criminalidade, tem que ser muito pensados por conta que você está vivendo uma situação atípica de todo mundo, que são essas insurgências criminais dentro do espaço urbano. Você fala, em Colômbia, as Farc ficavam em áreas afastadas, dentro da mata, tinha área dele lá demarcada. A gente tomava cidade, voltava, ficava nessa guerra deles. Aqui não. Eu entro no Complexo do Alemão, que a linha amarela passa próximo a ele, e de repente eu passo por um túnel que está Rocinha em cima da minha cabeça, eu passo por um outro, tem uma outra favela em Santa Teresa, e aí eu passo pela linha vermelha, que é a entrada principal do Rio de Janeiro, e tem as favelas da Maré. E, cara, como é que é isso? Que loucura essa transição tão forte, tão junta. É isso que dá aquele tempero de dificuldade de se operar, de trabalhar no Rio de Janeiro. Porra. Meu amigo, o que você está falando aqui, a cabeça dá um nó, porque você fala, meu amigo, é muito pratinho para equilibrar, meu irmão, para fazer o trabalho bem feito. E uma hora um pratinho vai cair. Você não vai conseguir ficar com todos, porque são muitos pratinhos. Sim. O problema é que quando cair esse pratinho, você tem que entender, cara, caiu por quê? Foi um erro maldoso, foi um erro de competência, que eu preciso melhorar para esse pratinho não cair mais. É olhar essa falha e corrigi-la. Igual a aviação. Quando tem uma queda de aviação, a gente tem esses espelhos. Com a aviação tivemos instruções sobre erro, né? Tem um livro até de um professor amigo nosso, médico, trabalhava muito com o erro e dava palestra para a gente, doutor Alfredo Guaris, pô, que Deus o tenha, né? Ele começou a explorar para a gente cada vez mais entender e se aperfeiçoar na exploração do erro. Então ele olhava muito para a aeronáutica, como fazia o estudo do erro, mas não para punir, apenas para aprender. E é difícil você expor seu erro. Nós somos orgulhosos também porque somos com a capacidade altíssima. Então você chegar para os seus pares e falar, eu errei, é aí que você mede o grande poder da liderança. O Joko, né, que tem o livro da responsabilidade extrema, é um fenomenal livro, ele fala que uma das maiores características da liderança extrema é você reconhecer os seus erros e se botar como o grande responsável da sua equipe, se por acaso falhou. Ele dá alguns exemplos também, que na hora que deu a merda, que deu a confusão, ele bateu pro superior dele, eu errei. Pô, foi minha, assuma a responsabilidade. Então assuma a responsabilidade sobre seus erros e aprenda com eles. Que isso vai legitimar a sua liderança junto à sua tropa, junto à sociedade. Então, eu vejo isso, a autorresponsabilidade no BOPE é muito clara, porque quando a gente vê... Já vi algumas entrevistas suas, já vi você falando da Ana Maria Braga e tudo mais. A galera mostra o orgulho, mostra a autorresponsabilidade e banca quando, por exemplo, tem uma operação que a mídia vem em cima, a gente vê o pessoal do BOPE bancar. Porque tem que bancar. Tem que bancar. É com a gente. E como que seria uma alternativa? Porque o número de intercorrências, por mais que um pratinho caia no BOPE, a gente teve aí o caso de ex-policiais do BOPE que já se desviaram do caminho. Vamos botar aí o Adriano da Nóbrega, que foi o caso mais recente que a gente tem. É um caso entre vários. Como é que a gente traz isso para a polícia convencional? Para que identifique na entrada o cara que fala, esse cara não vai cair. Existe isso, não tem como. Assim, mas olha lá, é primeiro fazer uma reformulação em todo o processo. Porque eu fazer isso com 600 que estão começando e fecho para 60 e no final saem 10 é uma coisa. E eu fazer isso numa turma de 1000 soldados. Né? Então, minhas barreiras de seleção aqui são muito mais fortes. Por isso que a tropa é pequena.
Sim. Por isso que a tropa não é muito grande, eu não consigo replicar A muito isso. peneira é absurda. Peneira é absurda, porque eu estou trabalhando numa tropa de alto desempenho. Mas, beleza, eu preciso espelhar isso nesses conceitos, porque alguns conceitos podem e devem ser espelhados tanto para a tropa convencional, também com qualquer empresa. É isso, é esse o ponto. Entendeu? A gente espelhar alguns conceitos. Então, primeiro, a parte correcional é muito forte. Não aceito o desvio de conduta. Não aceito. Não tem jeitinho. Não tem jeitinho. E o problema nosso é isso. Tudo a gente aprendeu a fazer no jeitinho. Fato. Tudo é jeitinho. Esse jeitinho carioca que o pessoal ri e fala que é jeitinho Não legal. tem graça. Ele não tem graça nenhuma, meu amigo. Você quer ver um tudo exemplo, errado, Maurílio, cara. do jeitinho que eu fico... Porra, cara, eu moro na praia de Piratininga e fizeram uma ciclovia lá na extensão da praia inteira. Tem 3 quilômetros de ciclovia. A galera começou a andar de moto elétrica na ciclovia. E aí, esses dias, atropelaram um garotinho. Porque a moto elétrica ela é rápida, não faz barulho nenhum. A criança não vê, atravessa, plum, tomou. Aí foi todo mundo dar esporro no cara. Falei, vamos lixar esse cara. E aí tu vê o cara falar o seguinte, ó. Porra, mas o que tem, cara? Eu errei, foi um erro. O cara não admite que ele tá... assim, ele acha que o jeitinho tem que ser entendido. O que tem, gente? Porra, eu tô andando aqui como você. Isso aqui não é uma moto. Eu não boto gasolina. O cara quer explicar que ele deu um jeitinho para algo que foi feito para uma bicicleta ou para um pedestre. Só que ele dá o jeitinho porque, olha o argumento do cara depois de ter feito a merda. Não tem placa, eu nem posso ser multado. O Estado não sabe me dizer se isso aqui é um veículo para rua. O cara está usando do jeitinho para argumentar que existe razão em fazer. Eu vou dizer uma coisa talvez pior. Ele está usando da legalidade. Isso é jeitinho. Ele está se pegando nas brechas que a lei não colocou e impôs, ou não sabe, é um grande problema da legislação nossa, não acompanha a evolução social. Então vieram essas motinhos, tem lei não para ela? Não, então eu vou andar aqui. Eu vou andar na ciclovia. Só que ele deixa de colocar na frente a questão social. Sim. A questão de empatia. Porra, ele atropelou uma criança, cara. Cara, eu fiz besteira, eu atropelei uma criança. Talvez você possa julgá-lo depois sem culpa. Ele não tinha vontade de atropelar uma criança, mas assumiu o risco. Assumiu o risco, perfeito. Então você não tem que justificar para se defender. Fala, cara, porra, vamos pegar aqui, vamos levar para socorrer. Cara, isso tem que ser estudado. Desculpa, vou pagar o tratamento. Putz, grila, vamos conversar com a sociedade que isso pode melhorar. Ao contrário, se defende. Primeira coisa é se defender. Bota a defesa aqui, não, mas eu tô legal. Você não sabe me dizer se isso aqui é moto ou se isso aqui é isso. Não me pega não, porque eu tô legal. Então dane-se que eu fiz isso. É por aí. Dane-se não, cara. Você causou um dano para uma pessoa. É essa empatia, né? É essa coisa que a gente está perdendo, porque acha tudo para dar jeitinho. Tudo a gente vai... E acha legal isso. O brasileiro sabe dar jeitinho. Porra, eu gosto de fazer tudo mais programado com disciplina e não fazendo jeitinho. Como é que você identifica esse jeitinho na seleção de um cara, numa seleção de 1000 pessoas, como você falou no convencional agora que você comanda? Só a dificuldade. Só botando ele para ralar. Entendi. Não é ralar de porrada e tudo mais, não. Mas talvez alguns conceitos que a gente tinha lá atrás, né, na seleção e recrutamento, que a gente foi perdendo, não porque quis, mas, ele não pode ficar no sol porque ele vai ter insolação. Cara, já é na praia no sol. Ele vai ficar horas, eu estou treinando esse cara. Ele não pode pagar punho cerrado porque vai ralar a mãozinha dele. Meu Deus do céu, ele vai estar numa favela, vai se ralar, vai ter que rastejar, vai comer terra. Porra, já tive que rastejar no cocô. No alemão, o cara, quando eu mergulhei na merda de vaca, aquela bosta, eu falei, puta, comandante, tinha um oficial mais antigo do que eu na patrulha, caralho, cheio de merda aqui, ele, se fudeu, meu irmão. Vai levantar a cabeça, vai mergulhar na merda. Ele, tô na merda já, meu irmão, tô na merda. Então, ele precisa passar, e essas dificuldades, né, você vai conseguir tirar realmente quem é quem. Primeiro que a merda une, você vai criar espírito de corpo, né, e você vai realmente ver algumas, então, fomos perdendo, está muito soft hoje. Entendi. E meu trabalho não é soft. Não somente do BOP, da Polícia Militar. É o hard do hard. Só que tanta interferência externa, tanta forma de pressionar os nossos processos. Não pode fazer isso. Isso é tortura. Isso é não sei o quê. E você vai ficando com medo também. Então tá bom. Então não faz isso. Então não faz isso. E o cara vai passando. Como se fosse fazer uma escola de formação, uma faculdade. Não é. Né? E não é, eu preciso formar esse cara com rigidez. Fato. Eu só consigo deixar um cara forte forjado no fogo. No aço. No aço, mesmo, na pancada. A pancada não é para quebrar esse cara. Não. Se alguém desviar e machucar... É para tirar a casquinha de mentira, para ver até onde ele quer ir de fato. Isso é um dos processos.
tá? Não é só esse o processo, né? Lógico que com o BOP você consegue tirar isso mais porque você consegue ver mais a pessoa. Sim. Em torno de 1000, cara, quantas pessoas eu preciso ter para ficar olhando? Aí vai dividir por pelotão. Aí tem cada pelotão ali, cada companhia com 300. Aí cada pelotão da companhia vai ter uns 30, 40. Aí às vezes é um responsável para ver 30, 40. Vai passar. Lógico que vai passar alguma coisa, mas precisa botar um filtro muito grande. Processos, por exemplo, de pesquisa social, tá entrando nego para a polícia que já respondeu com 57. Ah, não, mas ele está ainda respondendo. Devido ao processo legal, você não pode tirar. Mas, cara, o cara está sendo acusado de um roubo, vai entrar. Tem histórias em outros estados que o cara saiu do presídio para fazer prova. Porra. Eu lembro disso. Porra! Eu lembro disso. Pelo amor de Deus. Então você vai perdendo a sua capacidade de fazer a sua melhor formação. Vários processos sociais. Ah, coitadinho, você tem que ajudar. Ah, mas ele não está. Só vai ser condenado, só pode ser culpado no final do julgamento. Ah, mas ele já pagou a etapa dele. Tá bom, vai fazer outro. Aqui na polícia não dá. Então a gente está perdendo essa capacidade de fazer esses bloqueios. Cara, porque na dúvida. Sério. Na dúvida assim, não entra. É discutível. É discutível pra caramba. Eu tô falando da sua percepção. Minha percepção, tá? Eu sei que a Polícia Militar tem que cumprir algumas normas e regras legais. E às vezes vem imposições legais de cumpra-se, né? Mas eu tenho que falar que precisa entender que a gente precisa formar. Não é legal assim, não. O serviço é duro. Tem que ser um cara que tem que entender, como eu estou entendendo hoje, comandando 23, de ter mais próximo da sociedade, conversar melhor com eles, entender uma situação que aquela cidadão de rua e dividir o joio do trigo, que realmente está passando por aquela dificuldade, quem que eu vou ajudar e quem está ali de malandragem. Então, essas são as competências que eu tenho que dar para esse soldado. De saber interpretar, né, cada situação que ele vai ver no dia a dia. De tomar decisão. Esse cara é um tomador de decisão lá na ponta da linha, toda hora. Seja de atravessar uma senhora a rua, de abordar um cidadão que está em atitude suspeita ou não, de abordar um carro, de usar a sua arma de fogo ou um equipamento menos letal, ele está tomando decisão. É isso que eu preciso dar essa competência para ele. E se ele vier a delinquir, é sem pena, é porrada. É teoria das janelas quebradas. É correcional forte. Fato. Então é uma construção multilateral para tentar impedir a entrada de quem quer entrar com desvio, né? Já com maldade dentro da corporação. E se ele entrar e fizer também, tem que ser limado do seio da corporação. E isso foi o que o BOP fez numa época, quando houve certos desvios de conduta, lá inaceitável. E foi pego como exemplo. E grandes sentenças foram dadas para esses policiais que desviaram. Principalmente que eles desviaram um código de conduta oculto que a gente tem. Que nem os samurais, o Bushido. Porque botou a nossa caveira em xeque. O nosso grande símbolo, que é a caveira, grande símbolo que é o batalhão. Então ele não só feriu a Medo, feriu a todos. Né? E a gente não aceita isso de forma nenhuma. Muito bom, Maurílio. Cara, quem quiser acompanhar mais do seu conteúdo, você, além do G4, atua... Para quem não conhece G4, pessoal, é uma escola de educação corporativa que o Maurílio hoje faz alguns módulos lá de liderança, ele, Bernardinho, Fábio Gurgel. Acho que vale a pena pesquisar para que vocês entendam o tamanho do negócio que esses caras estão fazendo e que o Maurílio faz parte. E tem mais algum outro lugar que as pessoas possam procurar seu conteúdo além da G4 hoje? Faz palestras? Como é que é? Eu dou palestras motivacionais também, de construção de equipes, falando muito sobre a liderança extrema. Dou alguns módulos na FGV, em outras escolas de negócios. Né? Me acompanhar, a gente está com uma página no Instagram falando sobre essas atividades, né? E eu continuo trabalhando na polícia, então meu tempo para poder fazer essas atividades é muito pouco. A gente está tentando, meu irmão. Para tu ver, para abrir essa agenda aqui foi difícil, porque lá meu trabalho principal é na Polícia Militar, que eu me dedico. Eu tenho família também, mas eu pego parte dos meus tempos que eu tenho vagos para poder me dedicar também à área acadêmica, à área de gestão, qual que eu gosto muito também, e fazer essa passagem do conhecimento, né, para ajudar também pessoas. E isso é muito interessante, que eu também fui muito avesso às redes sociais, né? Eu tenho rede social tem nem um ano. É mesmo? Não tem nem um ano. Sempre fui avesso a isso. Mas me mostraram que
para poder passar um pouco desse conhecimento, ali era um grande canal. Sim. E eu venho aprendendo com ela. Legal. Tá? Eu não sei mexer direito também, as pessoas me ajudam, mas é um canal para você se conectar com as pessoas. E o retorno está sendo muito interessante das pessoas que vão buscar ajuda, inclusive, buscar inspiração e motivação com alguns conteúdos que a gente coloca. Aí a entrega, tu começa a sentir, cara, pô, tá valendo a pena. Quando eu pego jovens, cara, e do interior do Nordeste, e falando assim, porra, comandante, agora eu tô me dedicando mais com disciplina para o que o senhor fala, eu quero ser um policial, é lógico que o BOPE é inspiracional, mas eu sigo o senhor, continua falando assim. Aí você começa a ter uma responsabilidade com essas pessoas, cara, que às vezes até me assusta, né? Teve um menino na rede que falou para mim, comandante, parei de fumar maconha para poder me dedicar. Ele parou para... Que legal. Não sei se é verdade ou não, mas quando eu falar isso, eu não sei nem o que falar direito, porque é a responsabilidade que ele está me jogando. Sim. Cara, continue, porque droga é uma droga. Sim. Não fala que isso é um pouquinho, é só esportiva. Porra nenhuma. Vai te levar pro buraco. Fato. Vai, trabalha, disciplina. Não estou falando que é fácil. Ninguém falou que é fácil, mas o seu objetivo lá no final, quando você conquistar, cara, não tem satisfação melhor, não tem droga que você consuma que vai te dar melhor satisfação. O orgulho de cumprir sua missão, né? O orgulho de pertencer a um grupo. Então, poder chegar, né, nessas pessoas e a capilaridade que tem as redes sociais é absurda, né? E é interior do norte, do Amazonas, de todo o Brasil, falando comigo, tentando pegar um pouquinho dessa experiência, né, que eu vou passando. Isso para mim está sendo uma experiência fenomenal. Então ali tem um pouquinho, talvez no futuro aí construir uma página com mais conteúdos, né, no YouTube. A gente está estudando, porque hoje eu não tenho muito tempo. Sim. Infelizmente. Sim. Porque eu volto a falar, minha dedicação é para a Polícia Militar, ainda estou na ativa, estou trabalhando, estou comandando uma unidade, mas eu creio que eu consiga, com esse pequeno tempo, passar ainda conteúdo para esses jovens aí, para gestores que queiram conhecer um pouquinho da liderança extrema. Está sendo de muita qualidade, um trabalho muito sério, muito diferenciado. Parabéns. Obrigado, irmão. Curto muito. Obrigado pelo reconhecimento que faz. Valeu, Maurílio. Força e honra. Força e honra. Valeu, pessoal. Vamos em frente.